Um jovem fala sozinho com alguém perto de um simples túmulo. O rapaz se lembra dos dias maravilhosos do passado com um sorriso triste. O herói lamenta triste que não pode compartilhar momentos com um ente querido. Ronnie faz o seu melhor para esconder sua dor, insistindo que está tudo bem. O silêncio é interrompido por um grito cruel, trazendo o herói de volta à dura realidade. 3 valentões cercam o menino, lançando sobre ele acusações humilhantes e falsas. As desculpas desesperadas do jovem são afogadas por uma nova onda de intimidação. A intimidação verbal se transforma em violência física, deixando o herói impotente, deprimido e humilhado. O jovem só consegue sussurrar sobre sua inocência. Ronnie fica sozinha com seu amargor, esmagada pela injustiça. Uma ordem repentina interrompe a intimidação, fazendo todos congelarem em perplexidade. Um chamado inesperado do diretor do orfanato faz as crianças deixarem tudo o que estão fazendo e correrem ansiosamente para o pátio. Ronnie se vê confuso entre seus algozes, sem entender o motivo da repentina reunião. O severo diretor lança um olhar para as crianças reunidas, e uma expectativa tensa paira no ar. A ordem para se comportar em silêncio faz o coração do herói bater mais rápido em antecipação a algo importante. As palavras sobre uma rara oportunidade soam esperançosas, forçando o jovem a olhar de trás com a respiração suspensa. A decepção do diretor ao não encontrar uma única menina entre os órfãos acrescenta uma nota de perplexidade ao caos geral. Dirigindo-se ao misterioso convidado como Vossa Alteza, choca as crianças, insinuando a chegada de uma pessoa importante. A aparição de um elegante casal aristocrático ilumina a sala sórdida, atraindo todos os olhares. A heroína ouve uma conversa na qual um rico cavalheiro está procurando não por uma criança, mas por um amigo misterioso. Uma súbita percepção atinge o rapaz. Isso não é um sonho, mas uma chance real de salvação. A perspectiva de receber uma educação que ele só poderia sonhar ofusca o jovem. A promessa de uma vida farta, cheia de iguarias sem precedentes, torna-se uma tentação quase insuportável. A bondade incomum e a voz suave da nobre senhora perfuram a armadura de desconfiança do herói. O toque gentil de uma estranha é um verdadeiro choque para o menino assustado. A genuína admiração nos olhos da dama desarma e confunde o rapaz, acostumado à crueldade. Assustado com sua própria reação, o jovem se desculpa instintivamente, sem saber como responder à bondade. As palavras fatais da mulher deixam Ronnie sem palavras, mergulhando-o em um estado de completo choque, incapaz de acreditar em sua felicidade. O herói congela com lágrimas nos olhos, enquanto outros decidem seu destino. Uma pergunta gentil sobre um nome se torna o primeiro passo em direção a uma nova vida assustadoramente desconhecida. O luxo do novo quarto impressiona o menino, acostumado às condições apertadas do orfanato. O medo do desconhecido e das coisas caras faz o jovem congelar na porta. A aparição das criadas com um carrinho cheio de delícias parece um sonho mágico para o herói. O tratamento amigável das criadas surpreende o menino, causando constrangimento e confusão. A sugestão de tomar banho provoca pânico e incompreensão em Ronnie, pois ele está acostumado a fazer tudo sozinho. A pergunta desconfiada do rapaz sobre a necessidade de se lavar é recebida com uma resposta severa, mas justa, da criada. Desesperadamente se agarrando aos restos da independência, o jovem insiste que pode se lavar sozinho. O apelo sincero e a aparência tocante do jovem desarmam completamente as criadas, fazendo-as sentir ternura. As criadas cedem, mas fazem o herói prometer que será diligente, consolidando seu primeiro contato frágil. Notando que ele está nervoso, uma das garotas decide acalmá-lo, demonstrando preocupação. Um simples copo de suco nas mãos de uma criada parece um luxo sem precedentes para o personagem encantado com o brilho do copo. O herói pega a preciosa bebida com apreensão. De tanta emoção, suas mãos tremem, e ele não consegue segurar o copo, que cai no chão com um estrondo. O primeiro erro na nova casa a lança no abismo do desespero e do medo. A sincera preocupação da criada, tentando protegê-la dos cacos, apenas aumenta o pânico. Não acreditando no perdão, a heroína murmura desculpas, esperando a punição inevitável. Uma oferta para trocar de roupas por causa do suco derramado torna-se um presságio de um novo desastre. Tentar ajudar com a troca de roupas a faz entrar em pânico, pois isso revelará o segredo. Em uma breve luta, as roupas escorregam, revelando o que estava tão desesperadamente escondido. A heroína congela em absoluto horror, percebendo que a criada descobriu que ela é uma menina. Minha memória recorda as instruções de despedida de minha mãe dadas em uma fria noite de inverno nos portões do orfanato. Um pesado segredo recai sobre os ombros de uma criança que não entende os motivos para um pedido tão estranho. O toque gentil de uma mãe sela um segredo que definirá toda a vida de Ronnie. A frágil esperança de um futuro encontro torna-se a única razão para manter uma perigosa mentira viva. A menina, com determinação infantil,
gentil, faz um juramento, sem perceber quais sacrifícios está se condenando. A criada relata uma descoberta chocante, e agora o destino da heroína está em jogo. O segredo revelado coloca os donos da casa diante de uma escolha difícil da qual tudo depende. A calma e inesperada ordem do mestre não esclarece a situação, mas apenas aumenta a tensão. A duquesa se surpreende ao perceber que por trás da aparência bonitinha do menino havia um grande segredo. A menina é dominada pelo desespero, porque quebrou a promessa mais importante que fizera à sua mãe. O medo da ira do duque, que tanto queria o menino, paralisa a heroína de horror. Pensamentos sobre um retorno inevitável ao abrigo fazem a menina tremer de desespero. A reação calma da criada ao segredo de Ronnie apenas aumenta a confusão e a ansiedade. A súbita oferta para tomar banho parece estranha e assustadora para a heroína em tal momento. A gentil persistência das criadas atrai a confusa menina para um mundo de cuidados desconhecidos. O luxo do enorme banheiro é deslumbrante, mergulhando-a em uma atmosfera de riqueza fabulosa. O calor incomum da água proporciona a primeira sensação de conforto e segurança em muito tempo. A bondade dos aristocratas, após a mentira, parece um mistério inexplicável para Ronnie. O hábito inato de independência faz com que a menina recuse ajuda. A confiança bondosa da criada quebra a resistência, e a heroína se entrega à mercê do cuidado. Imersa em água quente, a menina reflete ansiosamente sobre seu destino imprevisível, aparecendo diante do casal ducal. Ronnie congela na expectativa do veredicto por sua mentira. A recepção inesperadamente calorosa dos aristocratas confunde a heroína, destruindo todas as suas sombrias expectativas. Em meio à excitação e ao medo, a menina cai no chão, instintivamente implorando perdão pelo seu erro. As suaves palavras da duquesa não conseguem acalmar a criança, trêmula, acostumada a esperar punição. O toque gentil de uma dama nobre se torna o primeiro passo para fora da escuridão do medo para Ronnie. A transformação em uma garotinha fofinha em um vestido elegante choca e admira a duquesa sem disfarces. A dama encantada não consegue esconder sua alegria, finalmente sucumbindo ao charme da menina. A súbita aparição de sua filha, Andy, traz um toque de espontaneidade infantil à cena tensa. O protesto enfurecido do segundo filho do duque, Andrea, destrói a frágil idílio, prenunciando novos desafios. A menina percebe que esse garoto arrogante é a razão de sua aparição nesta casa. A aproximação súbita e ousada do jovem cavalheiro cria uma atmosfera tensa. A comparação ofensiva com uma boneca machuca profundamente a heroína, que está acostumada a uma vida dura. O silêncio desconfortável é quebrado pela tímida tentativa da menina de se explicar em meio às reações mistas da família. O jovem está completamente chocado ao perceber que este brinquedinho fofo é, na verdade, uma pessoa viva. A explicação alegre da mãe sobre a confusão que havia ocorrido apenas aumentou a confusão e a desconfiança do garoto. O pedido de desculpa sincero de Ronnie faz com que o jovem envergonhado entre em negação defensiva. O apelo desesperado da heroína, com lágrimas nos olhos, para que não a expulsem, toca o jovem arrogante nas profundezas de sua alma. Impulsionado por um ímpeto repentino, o garoto corre em busca de uma solução para seu pai. Em um súbito acesso de compaixão, Andrea se torna a protetora da garota, implorando ao pai que a deixe ficar. A heroína confusa não entende a razão pela qual sua aparição causa tanta excitação geral. A palavra autoritária do chefe da família interrompe abruptamente a briga caótica, capturando a atenção de todos. A ordem fria do duque para que se retire para seu quarto extingue a tímida faísca de esperança na alma de Ronnie. Apesar do tom severo, uma fraca esperança de salvação nasce no coração da garota contra sua vontade. A duquesa e Andrea concordam que devolver a criança ao orfanato seria um erro. A observação cortante do duque deixa sua esposa e seu filho sem palavras, em perplexidade. O aristocrata envergonhado admite que o verdadeiro problema é a extrema beleza da garota. Internamente, o chefe da família está cativado pelo charme da criança, sem acreditar na existência de tal beleza. Vem à mente uma lembrança de uma antiga inveja de outro nobre, que orgulhosamente abraçava sua filha. A decisão inesperada do duque de deixar Ronnie por um curto período causa grande alegria em toda a família. As crianças se regozijam ao se encontrarem, antecipando a alegria de brincar juntas e novas amizades. A duquesa pondera sobre a decisão do marido, percebendo que isso é apenas uma trégua temporária para Ronnie. A senhora se pergunta por que o aristocrata foi tão frio com a criança se, em seu coração, não queria deixá-la ir. O envergonhado duque tenta justificar sua severidade com sua preocupação pela aparência cansada da heroína. Andrea exige uma explicação de seu pai, relutante em aceitar a incerteza do futuro para sua nova amiga. O filho aponta diretamente a expressão assustadora no rosto do duque, o que o confunde completamente. A criada, feliz,
conta à garota a tão esperada notícia sobre a permissão do mestre para que Rony fique. Rony, com a respiração suspensa, pergunta se realmente se tornará amiga do jovem mestre agora. Lágrimas de felicidade e alívio escorrem dos olhos da heroína, porque ela sente que finalmente foi perdoada. Ao observar a pura alegria, a criada vê em Rony uma criança simples e encantadora, cheia de gratidão. Rony se inclina para a criada, que ainda não entende os motivos de seus mestres. Em uma tentativa desesperada de provar sua utilidade, a garota se oferece para fazer qualquer trabalho em casa. A recusa rigorosa da criada em ajudar deixa a heroína perplexa, pois ela não está acostumada a tal cuidado. A menção da iminente chegada do Duque mergulha Rony em um horror gelado. A memória da aparência ameaçadora do aristocrata faz a garota tremer de medo. Antes do encontro, a criada tenta acalmar a criança, convencendo-a a não provocar a ira do mestre com seu medo. A aparência do Duque envergonhado na porta não corresponde em nada à imagem temível que Rony tem em sua memória. A pergunta inesperadamente suave e atenciosa do cavalheiro sobre seu bem-estar deixa a garota em estado de estupefação. A criada aponta para a heroína escondida sob a mesa, que ainda não consegue superar seu medo. O carinho do aristocrata ao se dirigir à criança oculta é uma completa surpresa para Rony. Tentando parar de tremer, Rony se lembra da ordem de ficar parada, mas o medo a paralisa. A pergunta reiterada do Duque sobre seu descanso pega a garota de surpresa, provocando uma nova onda de pânico. A resposta excessivamente alta e nervosa da heroína revela seu verdadeiro estado, intrigando o aristocrata. Reunindo coragem, a garota agradece sinceramente ao cavalheiro por lhe dar a chance de ficar. Rony gagueja um pedido de desculpas por sua hesitação, sem se atrever a levantar os olhos para o Duque. O medo profundamente enraizado da criança faz o aristocrata se perguntar sobre seu passado sombrio, cortando gentilmente a desculpa. O Duque estende a mão, deixando claro que o propósito de sua visita é diferente. A incrível proposta de dar a ela um novo nome mergulha a heroína em um estado de completo choque. O Duque explica que o nome Rony não combina com a menina, insinuando o início de uma vida completamente nova. A ideia de dar à criança um novo nome nasceu no círculo familiar como um símbolo de sua completa aceitação. A doce lembrança da duquesa revela que o nome era destinado ao seu primogênito. O Duque dá à menina um novo nome, Rosie, simbolicamente acolhendo-a sob sua proteção. A súbita explosão de gratidão de Rosie surpreende o Duque, deixando-o confuso. A menina fica absolutamente encantada com seu novo nome, que lhe parece o mais bonito do mundo. O aristocrata, satisfeito, volta sua atenção para questões cotidianas, certificando-se de que a criança esteja confortável. A ordem de colocar a menina no quarto de Sofia mergulha a criada em um estado de choque e descrença. O Duque, sem notar a confusão dos outros, informa a perplexa Rosie que seu novo quarto já está pronto. A compreensão de que o quarto pertenceu à falecida irmã do Duque enche o coração da criada de admiração. A criada não consegue acreditar que o patrão está disposto a ceder um espaço sagrado para a filha de outra pessoa. De repente, o aristocrata se lembra de outro detalhe importante, deixando Rosie perplexa. A criada espera com esperança secreta que o patrão admita seu erro chocante. O aristocrata explica que tal honra é dada ao órfão para que a criança realize sua importância. O Duque anuncia que, a partir de agora, a menina será chamada pelo carinhoso apelido de Rorô. O apelido ridículo causa choque entre os servos e completa perplexidade para a própria heroína. Uma memória dolorosa traz Rosie de volta ao orfanato, onde foi acusada injustamente de roubar comida. As desculpas desesperadas da menina são abafadas por um torrente de acusações furiosas e impiedosas. A cruel diretora se prepara para punir a criança por uma mentira que nunca aconteceu. Mesmo no sono, Rosie continua a sussurrar palavras de sua inocência, revivendo o pesadelo mais uma vez. A criada irritada pretende acordar a menina, insatisfeita com seu sono prolongado. Tocar a mão quente de Rosie a faz gritar de dor, fantasmas do passado. Um despertar repentino do pesadelo faz Rosie gritar, mandando a criada assustada para o choque. Recobrando os sentidos, a criada censura a criança com raiva por ter exagerado. A menina tenta se acalmar, convencendo-se de que os horrores do passado eram apenas um sonho. Escondendo sua preocupação atrás de uma máscara de severidade, a criada apressa a heroína a se lavar. Assustada, Rosie salta da cama, temendo desagradar a criada novamente. Um simples ato de cuidado, ao trazer água para ela se lavar, parece um luxo incrível para a menina. A criada é dominada por uma indignação interna ao pensar que terá que servir essa criança. A inveja e ciúmes corroem a criada, pois ela não vê nada de especial em Rosie. A criada não entende por que essa simplória age como se tivesse nascido uma princesa. Com irritação não disfarçada, a servente apressa a menina, entregando-lhe um vestido novo. Rosie fica
fica hipnotizada pelo vestido. Ela nunca sequer se atreveu a sonhar com isso. A criada impaciente corta abruptamente a alegria da menina, não entendendo seu temor. A acusação de incapacidade faz Rosie tentar provar desesperadamente sua independência. Desesperadamente se apegando à sua autonomia, a menina insiste que pode se virar sozinha. A criada se afasta com uma aprovação fria, reconhecendo que a criança deve ser capaz de se servir. Sozinha, a heroína observa a roupa confusa, sem saber por onde começar. A súbita aparição de um menino alegre, chamando-a pelo seu novo apelido, quebra o silêncio tenso. Ignorando as reprovações da criada, o jovem mestre oferece sua ajuda para a atordoada Rosie. A aparição de outra criada, mais amigável, com uma pergunta gentil, proporciona à menina um momento de paz. Completamente confusa, Rosie balbucia uma saudação, incapaz de conter seus nervos, uma simples pergunta sobre sua saúde. Deixa a confusa Rosie completamente sem palavras. A menção a ferimentos envia a garota a um estado de pânico, fazendo com que ela rapidamente reassegure a todos que está bem. O pedido insistente do menino para que a chame de irmão destrói a distância formal entre eles. A amigável criada despede o jovem mestre para ajudar a heroína a se vestir em paz. Com a respiração contida, Rosie implora a seu novo conhecido para manter seus ferimentos em segredo. O consentimento caloroso e o toque gentil da criada proporcionam à criança uma frágil sensação de segurança. A visão de uma mesa luxuosamente posta mergulha a garota em um estado de choque absoluto e descrença. O cuidado da duquesa, que preparou muitos pratos, emociona Rosie a ponto de lágrimas de gratidão. Sobrecarregada de felicidade, a heroína assegura à nova família que tudo é simplesmente maravilhoso. O simples gesto do menino colocando comida em seu prato se torna um símbolo de aceitação para Rosie. A espontaneidade de Andy à mesa choca Rosie, trazendo uma nota de alegre caos à refeição. A garota olha para as iguarias invisíveis com curiosidade infantil, descobrindo um novo mundo de sabores. O primeiro pedaço suculento de carne dá à heroína um momento de felicidade pura e clara. A cena adorável de um bebê desfrutando de sua refeição deixa todos irresistivelmente tocados. Chocada pelo gosto incrível, Rosie não consegue conter seu sincero deleite. O jovem mestre aceita orgulhosamente os elogios, desfrutando de seu novo papel como um irmão carinhoso. A leve reprovação da duquesa ao filho preenche o café da manhã com uma atmosfera de verdadeiro calor familiar. O repentino aviso de Andy deixa Rosie congelada em expectativa. Um toque inesperado na mão imediatamente desperta na garota um medo animal do passado. A pergunta ansiosa do menino paira no ar ao notar o que Rosie havia escondido com tanta desesperação. A carruagem leva Rosie ao desconhecido, preenchendo o coração da garota com ansiedade e esperança. A sonolenta garotinha tenta entender para onde esse novo e incompreensível caminho leva. O gesto atencioso do Duque de lhe entregar um lenço torna-se o primeiro sinal de calor para Rosie. A pequena heroína segura o presente para si mesma com apreensão, sem acreditar no que está acontecendo. A pesada memória do horror desgostoso no rosto da duquesa traz Rosie de volta ao abismo do desespero. Uma voz interior sussurra à garota sobre sua própria falta de valor, enquanto o olhar do aristocrata se endurece com determinação. Uma figura solitária, encolhida em uma bola, pede silenciosamente perdão por sua existência. O Duque inicia uma conversa difícil, forçando Rosie a imaginar a pior coisa que poderia acontecer: retornar ao orfanato. A pergunta direta sobre punição atinge onde mais dói, reavivando o horror da violência na memória da garota. O homem percebe amargamente que, por trás da parede de calma ostentatória, a criança ainda o vê como uma ameaça. A acusação de desconfiança faz Rosie entrar em pânico e negar o óbvio, temendo as consequências. O Duque encurrala a garota perguntando se ela realmente acredita em sua crueldade. A oferta de encontrar outro lugar se torna o teste final de força para Rosie. Palavras calorosas sobre o desejo de estarem juntos dão esperança à heroína, mas somente se essa for sua escolha. O contorno familiar do edifício do lado de fora da janela da carruagem faz o coração da garota congelar de horror. Ao chegar ao orfanato, o lugar de seus pesadelos, chega como um choque para Rosie. A súbita aparição do Duque mergulha o diretor do orfanato em pânico. A calma gélida do aristocrata faz o diretor se curvar obsequiosamente, escondendo seu medo. Um sorriso bajulador se espalha pelo rosto do homem ao adivinhar o propósito da visita. O Duque estende a mão para Rosie, forçando-a a dar um passo em direção ao seu maior medo. Reconhecer a garota como Rosie mergulha o diretor em um estado de choque e horror animal. A confirmação gélida do Duque de que era uma menina finalmente derruba o homem. O diretor é consumido por uma raiva cega ao pensar que uma pequena criança se atreveu a enganá-lo. O aristocrata protege resolutamente Rosie, tornando-se uma barreira inquebrável
No caminho de seu tormentor, a visão da garota assustada, mas resiliente, fortalece a resolução do Duque de se tornar seu protetor. A ternura e a gratidão de uma criança despertam em um homem um desejo irresistível de proteger esse grande coração. O Duque, com suave confiança, promete a Rosie que ela não estará mais em perigo naquele lugar. A raiva cega leva o diretor a fazer ameaças, chamando a garota de mentirosa e prometendo represálias cruéis. A firme crença de Rosie na inocência de seu amigo desestimula completamente seu tormentor. Entre lágrimas de desespero, a heroína lança uma terrível acusação de assassinato de Peter contra o diretor. Os gritos desesperados de inocência do diretor são despedaçados pela calma gelada do Duque, que defende Rosie. A fria ordem do aristocrata para levar o tormentor põe fim ao passado da garota, abrindo a porta para uma nova vida. O diretor, em descrença, clama por justiça enquanto é levado pelos guardas, cumprindo a vontade do mestre. A ansiedade se transforma em um grito de alívio quando a duquesa e Andy veem Rosie voltar. Em um acesso de preocupação, Andy e sua mãe cercam a garota com carinho, esquecendo completamente do chefe da família. A duquesa pega as mãos de Rosie ternamente, e seus olhos brilham com genuíno prazer ao ver o retorno da criança. As palavras de que ela merece amor penetraram o próprio coração da heroína, quebrando o gelo da desconfiança. O Duque observa a cena com um olhar pensativo, não acreditando que essas boas pessoas acreditaram e se importaram com ele. Dominada pelas emoções e pelo calor incomum, Rosie está prestes a chorar novamente, mas desta vez de felicidade. A preocupação genuína da nova família confunde completamente a garota, fazendo seu coração palpitar. O sorriso sincero de Rosie ilumina tudo ao seu redor, marcando o início de uma nova vida feliz. Encontrar uma família dá à garota uma esperança frágil, mas tão esperada, de um futuro brilhante. O carinho noturno da duquesa, penteando o cabelo de Rosie, preenche o ambiente com aconchego e tranquilidade. O incomum elogio faz a pequena agradecer timidamente, sem acreditar na sinceridade das palavras. A duquesa imagina ternamente como em breve o cabelo da garota ficará ainda mais bonito. Sonhos de um futuro em que ela pode trançar o cabelo de Rosie enchem a mulher com amor maternal. A oferta de aplicar um bálsamo curativo se torna o primeiro passo para a cura, não apenas do corpo, mas também da alma. A promessa de que as feridas logo cicatrizarão soa para Rosie como uma promessa de uma nova vida sem dor. Tocar as contusões em seu ombro faz a heroína voltar aos horrores do passado do qual tanto deseja escapar. A pergunta cautelosa da duquesa faz Rosie congelar, esperando uma armadilha neste novo mundo amável. Uma pergunta inocente sobre o passado de Rosie faz a garota reviver a dor da separação de sua mãe. A última ordem de sua mãe, envolta em mistério, torna-se para Rosie a única lei de sobrevivência em um mundo cruel. A heroína admite sua ignorância, carregando dentro de si o pesado fardo de um segredo cujo significado não compreende. A simples sugestão de proteção maternal da duquesa força Rosie a olhar para seu passado de uma nova maneira. Abraços calorosos e palavras de libertação arrancam o fardo de anos de engano forçado dos ombros da garota. A promessa de amá-la como ela é torna-se o presente mais valioso e esperado para Rosie. O Duque apresenta um documento, selando sua palavra com uma garantia oficial de proteção e patrocínio. Ao dar seu nome completo, Alexander Hayes Marquês oferece à garota todo o poder e proteção de seu gênero. Ter seu nome completo no documento devolve a Rosie sua identidade perdida e um senso de pertencimento. O novo sobrenome, Clive, concedido a ela por seu guardião, apresenta mais um enigma para a garota sobre sua origem misteriosa. O Duque explica, com um toque de tristeza, que o nome Clive é um legado esquecido de sua família. A esperança de um futuro em que ela possa estudar acende as fagulhas de genuíno prazer nos olhos de Rosie. Repleta de determinação, a garota promete ao seu guardião que fará o seu melhor para justificar sua confiança. A heroína, com uma seriedade infantil, assegura que estudará diligentemente tudo o que o aristocrata diz. A pergunta brincalhona do Duque sobre obediência é recebida com um aceno tão furioso que não há dúvida sobre sua determinação. Uma simples ordem para ir brincar deixa Rosie completamente perplexa, pois ela esperava tarefas reais. Percebendo que Andy a espera, a menina apressa-se impacientemente em direção ao seu novo pai, esquecendo toda a sua timidez. O toque gentil do Duque a para, insinuando que sua preocupação é dirigida apenas a ela. As palavras de que o trabalho das crianças é correr e se divertir abrem um mundo novo e
despreocupado para Rosie. Uma ordem brincalhona de começar a trabalhar imediatamente faz a menina atordoada correr do seu lugar para se juntar aos jogos. A carta lacrada contém um segredo que não foi revelado devido ao momento errado. A risada despreocupada de Andy enquanto brinca com Rosie enche o ar com pura alegria infantil. Uma proposta para relaxar. Juntos, torna-se um passo em direção à amizade para o menino e um teste para a menina. Barreiras internas impedem Rosie de aceitar essa oferta simples, pois ela não pode se comportar de maneira grosseira. Andy rompe as formalidades com facilidade, convidando a menina a chamá-lo pelo primeiro nome quando estiver pronta. O garoto aguarda ansiosamente o dia em que se tornarão verdadeiros amigos, selando sua esperança com uma promessa. O voto de Pink torna-se um ritual sagrado para as crianças, prometendo um novo nível de relacionamento entre elas. Contemplar a bela paisagem juntos lhes proporciona momentos raros de paz e unidade. Envolvida pela beleza do céu, Rosie compartilha seus sentimentos pela primeira vez, esquecendo seu status. A paz e o cansaço de um dia feliz levam o jovem cavalheiro a um sono tranquilo. Aproveitando o momento, Rosie sai silenciosamente, deixando Andy adormecido para uma pequena aventura. O enorme lago maravilha a imaginação da menina, abrindo um mundo para ela que nunca poderia ter sonhado. O hábito de sobreviver empurra a heroína para cima de uma árvore porque, de uma altura, o mundo parece mais claro e seguro. A curiosidade infantil dá lugar à perplexidade quando as habilidades de sobrevivência familiares falham. A realização de que está presa dá origem a um medo pegajoso na alma de Rosie, pois não há lugar para esperar ajuda. A queda de um segundo no vazio parece uma eternidade, cortando a frágil esperança de salvação. Um resgate inesperado em braços alheios puxa a menina para fora do abraço do medo e da dor inevitável. O olhar de Rosie encontra os olhos do estranho, e ela congela em confusão, sem entender quem é aquele jovem. A gratidão envergonhada fica presa em sua garganta porque a menina não está acostumada a tal cuidado. A vergonha se transforma em pânico, e Rosie implora para ser solta no chão, incapaz de suportar a atenção dos outros. O grito alegre de Andy ao encontrar sua amiga interrompe o momento constrangedor e traz Rosie de volta à realidade. A realização de que seu salvador é aquele irmão mergulha a menina aturdida em um estado de estupefação. Rosie não consegue acreditar que aquele jovem distante é o irmão de seu alegre amigo. A duquesa observa orgulhosa que seu filho veio visitar a família primeiro, sem nem mesmo parar em casa. As palavras do duque sobre encontrar seu filho mais velho fazem Rosie estremecer de surpresa. Julius admite que a curiosidade sobre a nova pupila de seu pai o forçou a mudar todos os seus planos. A duquesa suaviza o constrangimento ao alegrar-se com a oportunidade de finalmente apresentar as crianças umas às outras. A apresentação cerimonial de Júlio César L. Marques enfatiza seu alto status como herdeiro. A impressionante semelhança do jovem com o duque evoca em Rosie uma mistura de admiração e medo tímido. A pergunta despreocupada de Andy rompe rude e abruptamente a atordoada Rosie do torpor, em que essa apresentação a mergulhou. Andy apresenta orgulhosamente sua amiga envergonhada ao irmão, sob o apelido de Rorô, arruinando todos os planos de Rosie. A exclamação de Andy de que esse é seu apelido faz o duque engasgar de surpresa. A calma gelada de Julius em resposta à situação engraçada só acrescenta à natureza cômica do momento a decisão do irmão mais velho de também chamá-la de Roro, que deixa Roche completamente fora de equilíbrio. Os sonhos de uma bela conhecida são despedaçados pela realidade, onde ela já recebeu um apelido absurdo. Andy tenta se desculpar oferecendo à garota um bolo com o mesmo nome. Para sua surpresa, o persistente desejo do garoto de presenteá-la com doces se torna um gesto inesperado de reconciliação. O delicioso gosto do bolo faz Roche esquecer todos os seus problemas por um momento. A repentina consciência da atenção de todos faz a garota se encolher de vergonha. Desesperada, Roche se volta para Andy em busca de apoio, mas ele está tão absorto em sua sobremesa que não nota seu apelo por ajuda. Feliz, Andy já está fazendo planos para jogos, antecipando uma divertida continuação do dia. A notícia dos hóspedes inesperados surpreende a duquesa, perturbando a atmosfera pacífica. A hesitação da criada sugere que a visita está ligada a um barulhento grupo de crianças desfrutando da sobremesa. A aparência espetacular da esposa e da filha da marquesa traz uma aura de poder e conflito em ebulição para a propriedade. A pergunta imperiosa de Sofia sobre o paradeiro do irmão revela sua impaciência e desejo de dominar. A notícia de que o duque e a duquesa estão relaxando no jardim causa um mal-estar mal disfarçado à marquesa. As dúvidas de Sofia de que seu irmão poderia ter convidados sublinham sua confiança em sua própria importância. A exigência arrogante da jovem de revelar imediatamente os nomes dos hóspedes demonstra sua natureza mimada. A saudação enjoativa de Sofia mal consegue esconder o verdadeiro propósito
propósito de sua visita inesperada. O silêncio frio do Duque, em resposta ao elogio da irmã, cria uma atmosfera opressiva de desconfiança. Por trás da polidez exterior do encontro entre Pelcira e Sofia, reside a tensão entre duas forças concorrentes. A duquesa reprova de repente sua hóspede por sua grosseria, mas a marquesa facilmente desvia o golpe, salvando a face. A saudação enjoativa da Joss, filha da marquesa, tem um gosto de falsidade e jogo calculado para o público. O cuidado do duque com sua sobrinha parece ser um ritual social comum, desprovido de calor real. O olhar admirado de Iosa para o duque revela-se apenas uma máscara, escondendo suas verdadeiras intenções. O carinho terno de Julius por Roche chega como um verdadeiro golpe para Joss, causando choque e ciúmes. A cena da proximidade do herdeiro com a órfã provoca uma onda de nojo mal disfarçado em Sofia e sua filha. A marquesa esconde um olhar predatório atrás de seu leque porque agora ela vê Roche como uma rival perigosa. Sofia faz um espetáculo, acusando a órfã de enganar e manipular o coração bondoso de seu irmão. O desprezo da marquesa cresce porque ela tem certeza de que a simplória não apenas enganou sua confiança, mas também seu nome nobre. A notícia de que seu quarto foi dado a uma órfã se torna a gota d'água para Sofia, acendendo uma raiva gélida dentro dela. Atrás de seu leque cerrado, a marquesa esconde um juramento de que essa miserável pagará caro por sua insolência. As frustrações de infância de Andy transbordam em altos protestos contra regras chatfortes e hóspedes indesejados. O profundo suspiro do garoto transmite toda a sua fadiga em relação a seus parentes, deixando Roche completamente confusa. Andy reclama de sua tia, cuja severidade moral transforma cada encontro em uma cansativa lição. A memória de Joss bajulando Julius e o negligenciando envia uma onda de irritação através de Andy. Roche não consegue acreditar que uma garota tão bonita seja capaz de um comportamento tão hipócrita e desagradável. A aparência de Roche se torna uma salvação para Andy, porque agora ele tem uma aliada nos jogos e uma fuga do tédio. Um menino impaciente atrai sua nova namorada junto com ele, prometendo um mundo de coisas incríveis em seu quarto. A despedida brincalhona de Andy sob o odiado apelido pega Roche desprevenida, fazendo-a negar timidamente. O grito animado de Andy sobre a nova ferida de Roche revela sua genuína afeição e preocupação. Os movimentos cuidadosos do médico tratando a ferida trazem alívio. Como a lesão não era grave, a surpresa do médico ao descobrir a causa da lesão faz com que a menina envergonhada se sinta constrangida. O olhar atento do homem nota uma discrepância, pois a ferida não parece de forma alguma como deveria. A resposta entusiástica de Rose sobre a cura incrivelmente rápida dos hematomas apenas aumenta as suspeitas do médico. Uma súbita percepção faz o médico lembrar-se de algo importante que pode explicar a estranheza na condição da menina. Rumores sobre os ferimentos fatais de Rose e seu miraculosamente desaparecimento criam uma aura de mistério ao seu redor. A lembrança do bálsamo curativo mencionado pela duquesa parece uma explicação simples demais para o médico. A pergunta direta do médico à duquesa coloca em dúvida suas palavras e a força a buscar a verdade. O médico percebe amargamente que nenhum bálsamo pode curar as profundas feridas emocionais da pequena Rose. O sincero desejo de Pelser de ajudar a menina é preenchido de luz e cuidado. Maternal. O gesto caloroso do curador proporciona a Rose uma sensação há muito esquecida de segurança e paz. A despedida do médico deixa a menina com uma sensação de gratidão e confiança no novo mundo. A admiração pela bondade do médico fortalece a crença de Rose de que ela chegou a um bom lar. A interação engraçada de Andy com o médico finalmente convence a heroína da bondade desse homem. A bondade do médico acende no coração de Roger um desejo inesperado e forte de ajudar as pessoas também. Pela primeira vez em sua vida, a heroína tem um objetivo, fazendo seu coração palpitar de emoção. As pesadas memórias do passado, onde o único desejo era sobreviver, tornam o novo sonho ainda mais radiante. Um sentimento de gratidão imensurável pela sua nova família preenche a alma da menina. A súbita aparição de Andy interrompe os pensamentos de Rose, devolvendo-a ao mundo dos jogos infantis e preocupações. A visita alegre de Andy é interrompida pelo aparecimento de um convidado indesejado, mudando a atmosfera leve para uma mais tensa. A aparição repentina de Lydia pega Andy de surpresa, fazendo com que o garoto sinta choque e irritação mal disfarçada. O sorriso doce e enjoativo da menina não consegue esconder sua verdadeira intenção de estabelecer suas próprias regras do jogo. A suposta amizade de Lydia confunde Rose enquanto Andy se sente como um terceiro estranho. A tentativa de Lydia de justificar seu comportamento parece uma manipulação sutil, fazendo Rose se sentir desconfortável. Ao se apresentar, a jovem enfatiza seu status,
criando distância entre ela e a órfã. A simpatia forçada de Lydia faz Rosie, constrangida, recuar, percebendo uma ameaça oculta. A oferta de uma festa de solteira soa como um ultimato, cortando Andy e prendendo Rosie. A comparação com uma verdadeira dama faz a heroína sentir agudamente sua vulnerabilidade e suas origens simples. O consentimento cortês de Rosie, cheio de esperança ingênua, se torna o primeiro passo para o jogo, traiçoeiro da nova conhecida. Lydia decide levar Rosie embora, deixando um Andy confuso para trás, e começa seu jogo. A opulência do quarto de Lydia sobrecarrega Rosie, destacando o vasto abismo entre seus mundos. A ingênua heroína aguarda ansiosamente o deleite, sem suspeitar que isso é apenas parte de um plano astuto. As iguarias requintadas tornam-se o palco perfeito para a humilhação que a jovem lady tem em mente. A menção a um chá especial se torna o primeiro teste para Rosie, que está sendo observada de perto. O movimento desajeitado da menina com a xícara quente se torna o erro que era tão esperado. O olhar penetrante da criada faz Rosie congelar, sentindo-se presa. A falsa observação da criada apenas adiciona a humilhação, convertendo o chá em uma exemplar surra. As palavras duras sobre boas maneiras atingem onde mais dói, fazendo Rosie encolher-se de vergonha e medo. O sorriso astuto da criada põe fim a essa humilhação, esmagando finalmente a menina ingênua. O sorriso malicioso da criada enfatiza que a humilhação de Rosie foi planejada com antecedência. Lágrimas de ressentimento congelam nos olhos da menina porque cada palavra atingiu o ponto mais doloroso. A pergunta hipócrita de Lydia está cheia de veneno. Finalmente, a vontade do órfão indefeso é quebrada. Uma pergunta repentina vinda de trás da porta interrompe a cena cruel, fazendo com que os torturadores congelem de surpresa. O olhar gélido de Julius, que aparece na entrada, promete uma retribuição inevitável pelas lágrimas de Roger. A tentativa de Andy de alcançar seu irmão enquanto ele sai para o treinamento mostra seu afeto infantil. O desejo entusiástico do menino de assistir ao treinamento é recebido com o silêncio frio de seu irmão, mais velho. A notícia de que Lydia levou Rosie só desperta uma fria curiosidade em Julius. O protesto ciumento de Andy por ter sua irmã tirada dele diverte seu irmão mais velho. A suposição ingênua de Andy sobre a simpatia de Lydia por Rosie provoca apenas um sorriso pensativo em Julius. Uma ternura inesperada em relação à pequena Rosie surpreende Julius, despertando sentimentos calorosos nele. O comentário cínico de Julius sobre a amizade feminina fere o leal Andy, que não acredita na traição. Uma repentina intuição sobre a traição de Lydia faz Julius parar abruptamente. Quando confrontado por seu irmão, o pânico de Andy colide com a calma gelada de seu irmão mais velho, que já entendeu tudo. A raiva fria distorce o rosto de Julius ao pensar na humilhação que a garota suportou. As desculpas patéticas de Lydia diante do olhar gélido do jovem parecem ridículas e desesperadas. A fúria de Lydia com a empregada revela a verdadeira natureza cruel da jovem dama. A profunda decepção em Lydia faz Julius se afastar, não querendo testemunhar essa performance. A histeria de Lydia e as lágrimas da serva humilhada criam uma imagem de hipocrisia repugnante. O gesto calmo de Julius ao ajudar a empregada torna-se um tapa sonoro na cara de Lydia. A pergunta gélida de Julius coloca Lydia em um beco sem saída, privando-a da oportunidade de se justificar. A ordem ameaçadora do jovem de não tocar nos homens do duque se torna o aviso final para Lydia. A suspeita força Julius a mudar seus planos, porque sua intuição lhe diz que Rosie está em apuros. A determinação do irmão mais velho em testar suas suspeitas deixa um Andy confuso para trás. A aparição de Julius pega Lydia de surpresa, transformando seu triunfo em pânico. O pensamento de que Lydia ousou zombar da filha adotiva do duque enche o jovem de ira justa. A fria interrogativa faz a empregada tremer, pois a raiva do jovem não promete coisas boas. A tentativa hipócrita de Lydia de assumir a culpa parece um espetáculo desesperado para o público. O pedido de desculpas falso para Rosie torna-se mais uma manobra para amolecer o coração de seu irmão mais velho. O gesto imperioso de Julius em defesa de Rosie finalmente arruína os planos de Lydia, apontando seu verdadeiro lugar. Julius declara com potência sua defesa de Rosie, colocando em seus lugares todos que se atreverem a ofendê-la. O sussurro do jovem sobre punir a empregada se torna uma revelação chocante para Rosie sobre o verdadeiro poder. Escondendo sua raiva, Lydia é forçada a submeter-se, sofrendo uma derrota esmagadora nessa confrontação. A doçura hipócrita de Lydia confunde a ingênua Rosie, que está pronta para assumir toda a culpa. A promessa sinistra de Lydia de se encontrar novamente soa como uma
uma ameaça velada que faz o sangue correr frio. A tímida admissão de Rose de querer aprender boas maneiras traz sua profunda insegurança e medo de ser um fardo. As palavras calorosas de Julius sobre o lar dão a Rose um senso de pertencimento, quebrando o feitiço de sua recente humilhação. A repentina realização da bondade do jovem torna-se o primeiro raio de esperança para Rose neste mundo frio. A determinação de não ser mais um problema leva Rose a fugir, buscando uma forma de provar seu valor. A reverência da menina, cheia de determinação desesperada, mostra sua disposição para mudar em prol de sua nova família. A tímida gratidão de Rose esconde uma firme promessa de se tornar digna de sua nova família. Uma chama de determinação acende-se na alma da menina para que ninguém mais sinta vergonha dela. A proposta astuta de Lydia para aulas de etiqueta surpreende Rose, semeando dúvidas. O pedido desesperado de Rose para simplesmente observar as aulas traz sua profunda solidão e medo. O plano de Lydia funciona, e ela felizmente coloca a ingênua garota no lugar de uma serva. A repentina demonstração de amizade de Lydia confunde completamente a órfã confiante. A genuína alegria de Rose ao receber a oferta de estudar juntas mostra o quanto ela anseia por aceitação. A expectativa tensa da professora cria uma premonição de uma nova e até mais sofisticada humilhação. A aparição de Peter é uma completa surpresa, trazendo uma tensão ensurdecedora para o quarto. O reconhecimento nos olhos de Rose e Peter fala de um passado que poderia destruir seu frágil presente. A negativa envergonhada do garoto de que ele não é Peter só aumenta a confusão e a vergonha de Rose. O babado patético de desculpas de Rose provoca um sorriso desdenhoso de Lydia. A brutal revelação sobre o garoto da chibatada deixa Rose em estado de choque e horror. A explicação calculista de Lydia sobre os costumes selvagens da nobreza destrói as ideias ingênuas de Rose sobre a nobreza. A pergunta contundente de Lydia armadilha Rose a justificar sua própria compaixão. A generosa oferta de Lydia para emprestar um menino da chibatada se torna o auge do cinismo e da humilhação. A observação dura da professora atinge o orgulho de Roger com força, lembrando-o de suas origens simples. A ameaça da régua sobre a mão da garota cria uma premonição gelada de dor iminente. A comparação humilhante com Lydia finalmente quebra o espírito de Rose, incapaz de viver à altura dos padrões. A defesa hipócrita de Lydia parece uma zombaria sofisticada que destaca a impotência de Rose. A dor em suas pernas é ofuscada pela determinação desesperada de Rose de provar seu valor. Um pedido tímido por aulas de etiqueta se torna o primeiro passo da garota rumo a uma nova vida. A recusa da senhora, devido à sua idade, machuca Rose, mas seu apelo desesperado não a permite recuar. Uma moralização suave sobre os jogos infantis soa como uma sentença de morte para uma garota que está tentando amadurecer. Um grito de triunfo escapa do peito de Rose quando ela atinge seu objetivo. A percepção de que este é o primeiro pedido da bebê toca o coração da senhora, abrindo seus olhos para sua solidão. O consentimento tão aguardado, dado com uma condição, acende uma chama de esperança e gratidão nos olhos de Rose. O pensamento da permissão recebida dá à garota força, fortalecendo seu espírito antes do teste que se aproxima diante de sua rigorosa professora. Rose promete não desistir porque não pode decepcionar sua benfeitora. O olhar frio da professora e a régua em sua frente indicam que o caminho para o conhecimento será pavimentado com dor. A tentativa desesperada de Lydia de dissuadir Rose parece um teste final de força. A oferta insidiosa de Lydia para incriminar outra criança se torna a gota d'água para Rose. A firme recusa da garota em transferir a culpa para outra pessoa mostra sua vontade inabalável. A zombaria ácida de Lydia distorce o impulso nobre de Rose, fazendo-a parecer uma arrivista arrogante. A indiferença glacial de Lydia deixa Rose sozinha com a professora severa e seu próprio medo. A tímida promessa de Rose de ser respeitosa soa como um apelo por leniência diante do inevitável. Os dias que passam trazem apenas a calma antes da tempestade, escondendo a crescente tensão. O riso despreocupado de Andy enquanto corre para o piquenique parece um eco da paz que Rose sente falta. A cesta de biscoitos se torna um símbolo da infância, perdida, e de momentos raros de alegria. A percepção de que as aulas de etiqueta estão afastando Rose de seus irmãos preenche o coração de Julius com uma tristeza silenciosa. O grito alegre de Andy se transforma em horror ao ver Rose emagrecida, que ele mal reconhece. As lágrimas infantis de Andy ao ver sua irmã emagrecida mostram a profundidade de seu choque e amor. O pânico dos irmãos com a transformação de Rose em um esqueleto contrasta com seu desespero silencioso no chão. O sorriso, forçado de Rose, apenas alimenta a raiva de Andy, que promete vingar o sofrimento de sua irmã. As desajeitadas tentativas da garota de esconder suas lágrimas são desfeitas por uma pergunta carinhosa que revela sua dor. A observação calma de Julius sobre a comida espalhada
é um âncora na tempestade das emoções infantis. A teimosia de Rosie, que Andy tenta retirar, clama sua humilhação e a relutância em ser patética. A vergonha de sua aparência descuidada diante do convidado faz a menina se esconder, temendo a condenação. O desejo de Rosie de afundar no chão de tanta humilhação se mostra mais forte do que a preocupação fraterna de seu irmão. A pergunta suave de Julius empurra Rosie para um canto, forçando-a a escolher entre o silêncio e a verdade. A fraca tentativa de Rosie de esconder a verdade é frustrada pela feroz disposição de Andy em proteger sua irmã. Os punhos da menina silenciosamente gritam a dor que ela desesperadamente tenta esconder. A ordem calma de Julius para que ela se limpe após si mesma faz Andy ficar furioso com o sofrimento de Rosie. O frio lembrete de sua má ação passada silencia Andy, mas não diminui sua raiva. O olhar penetrante de Julius e o lenço que ele lhe oferece dizem a Rosie que seu segredo foi revelado. O gesto inesperado de Julius, que se abaixou diante dela, mergulha a menina envergonhada em um estupor. O ato de se ajoelhar à noite diante de Rosie torna-se um reconhecimento silencioso de sua dignidade. As feridas expostas nas mãos de Rosie se tornam evidências irrefutáveis de seu sofrimento. As desesperadas assurâncias da menina de que está tudo bem são sufocadas por sua própria confusão e dor. A calma determinação de Julius em tratar as feridas finalmente quebra a barreira de seu silêncio teimoso. O toque gentil de Julius na mão ferida de Rosie cria um momento de inesperada proximidade e cuidado. A pele quente da menina em suas mãos faz Julius perceber a gravidade de sua condição. A confiança calma do jovem dá a Rosie uma esperança frágil de cura e paz. A perplexidade de Rosie é encontrada com o olhar penetrante de Julius, que parece ver através dela. A promessa do jovem de cuidar de tudo se torna uma tábua de salvação para Rosie em um oceano de desespero. Um súbito medo da solidão faz a menina correr atrás de Julius, com medo de ficar sozinha novamente. O apelo desesperado de Rosie para não ser deixada sozinha acende uma chama de suspeita nos olhos de Julius. O pensamento da empregada desaparecida transforma as suspeitas do jovem em uma raiva fria e calculada. A memória de um quarto frio e uma lareira apagada torna-se a prova final de negligência criminosa atrás da porta do quarto da empregada. Julius se prepara para administrar justiça, determinado a encontrar os culpados. As palavras desdenhosas da empregada sobre Rosie, lançadas com cruel indiferença, revelam a verdadeira causa de seu sofrimento. O riso malicioso da empregada confirma que o abuso de Rosie foi um ato deliberado de humilhação. A conversa entre as empregadas, ouvida, torna-se uma revelação chocante para Julius, revelando a verdade sobre o tormento de Rosie. A ingênua ignorância de Rosie, de que seu segredo foi revelado, destaca sua solidão e isolamento. O cuidado terno dos pais de Rosie parece uma trágica ironia diante da completa ignorância do que estava acontecendo. Uma nota de Julius dada à duquesa se torna o primeiro passo para revelar a terrível verdade. As palavras enigmáticas da empregada sobre a urgência da chamada aumentam a ansiedade, prometendo uma visão chocante no quarto de Rosie. A observação casual da duquesa sobre a conversa em relação a Rosie oculta uma crescente ansiedade que passa despercebida por seu interlocutor. A oferta de Sofia para ir com a duquesa a envolve, involuntariamente, em um escândalo em gestação envolvendo sua filha. A pergunta direta da duquesa a Pelcera coloca seus métodos em questionamento, prenunciando um rápido acerto por sua crueldade. A arrogância de Pelcera transparece através do lembrete gélido de Sofia sobre sua posição precária na família. O sorriso caloroso da duquesa ao falar de Rosie sublinha seu genuíno afeto por sua filha adotiva. O riso maligno de Pelcera traz seu deleite pela humilhação que ela sente ser justa a Rosie. A cega raiva da duquesa explode ao pensar que alguém ousou compará-la a uma criança comum. O ressentimento de longa data de Pelcera em relação a Sofia encontra uma saída na humilhante exigência que ela avise sobre as visitas com antecedência. A frustração contida de Pelcera encontra um novo alvo em Rosie, a quem ela é obrigada a cuidar. A histeria de Lydia pela xícara quebrada é apenas uma performance bem ensaiada para futuras acusações. A aparição da duquesa e de Pelcera, em resposta ao grito de Lydia, se torna o início de uma armadilha pré-planejada. O grito desesperado de Lydia sobre o colar desaparecido transforma instantaneamente o pânico fingido em um drama real. As lágrimas de Lydia pelo presente caro do pai se tornam o toque final em um plano astuto para manchar o nome de uma pessoa inocente. O aparente sossego de Sofia diante do desespero de Lydia se assemelha à calmaria antes da tempestade. O amor maternal cego de Pelcera se torna uma obsessão sombria pela proteção de sua espécie. A pergunta fria e penetrante de Sofia coloca em dúvida a sinceridade das lágrimas de Lydia, insinuando engano. A sugestão astuta de Lydia direciona a raiva da mãe contra a indefesa Rosie, tornando a garota a principal suspeita. A menção ingênua de Lydia sobre
compartilhar lições com Rosie se torna parte de um plano astuto. A oferta de Lydia para ir até Rosie soa como uma sentença de morte, condenando-a a um confronto inevitável com a calúnia. O ressentimento de longa data de Lydia sobre o quarto dado a Rosie finalmente encontra sua saída venenosa. A indignação arrogante de Lydia pelas origens de Rosie revela o ódio de classe de toda a família. O medo secreto de Pelseira de estar incompleta sem o presente da família Marquês alimenta seu ódio por Rosie. A lenda do poder divino da família se torna uma maldição para aqueles que nasceram sem esse dom. A grandeza da família Marquês, personificada na figura do Duque, pesa como um fardo invisível sobre os ombros dos herdeiros. O reflexo no espelho sussurra a Pelseira sobre o poder, que se tornou uma obsessão para a mulher. O status da família Marquês, comparável apenas ao do imperador, transforma intrigas familiares em uma ameaça estatal. A calma de Július oculta um poder em despertar que torna o jovem o principal alvo nos planos de Pelseira. O sorriso astuto de Pelseira prenuncia um casamento de conveniência que deve entregar todo o poder nas mãos de uma mulher. O medo aperta a pequena Rosie, que se encontra no centro de uma reunião sinistra organizada por sua causa. A cordialidade fingida de Pelseira cria a ilusão de um chá da família, ocultando o verdadeiro propósito sinistro da reunião. Os elogios entusiásticos de Lydia são apenas parte de uma performance em que a modéstia de Július parece fora de lugar. O interesse predatório de Pelseira pelos assuntos da academia revela seu desejo de controlar cada movimento do jovem. A pergunta de Rosie sobre o chá da família se torna um lembrete venenoso de que a garota é uma outsider aqui. O elogio a uma xícara perfeitamente levantada se torna o primeiro passo na armadilha preparada para Rosie. O olhar intenso de Pelseira e Lydia transforma o quarto em uma jaula, onde Rosie é a principal presa. A descoordenação da criada e a generosidade de Lydia são apenas um ato bem ensaiado em uma cruel peça de teatro. Sob o chá derramado, a criada descobre acidentalmente evidências que destruirão a reputação de Rosie. O colar encontrado se torna uma prova irrefutável aos olhos delas, e o choque em seus rostos é apenas uma máscara de triunfo. Os olhares acusadores pregam Rosie no lugar, e o grito de Lydia deixa a garota sem chance de justificação. O horror perfura Rosie ao reconhecer seu próprio colar transformado em uma ferramenta de calúnia. O grito de Lydia marca Rosie, e as desculpas desesperadas da garota se afogam em uma onda de mentiras. A raiva de Pelseira pela insolência de Rosie apenas serve para destacar seu prazer pelo poder e a humilhação dos outros. As acusações de Lydia transformam a bondade da família Marquês em veneno, envenenando todos os presentes com ódio por Rosie. A frieza gélida de Sofia, em contraste com as furiosas acusações de Lydia, apenas sublinha a falsidade do que está acontecendo. Os gritos desesperados de inocência de Rosie são abafados por uma parede de condenação fria e preconceituosa. A indignação fingida de Pelseira, a negação de Rosie se torna uma evidência ainda maior de culpa. A raiva de Julius direcionada aos conspiradores é erroneamente percebida por Rosie como uma condenação pessoal. O medo avassalador paralisa Rosie, mergulhando a garota no abismo do desespero e da desesperança. A aura aterradora de Pelseira deixa Rosie sem palavras, tornando qualquer tentativa de se defender impossível. A voz autoritária do Duque interrompendo a performance faz Pelseira congelar em completa admiração. A defesa inflexível do Duque é um choque para Lydia, destruindo seu plano insidioso diante de seus olhos. A pergunta fria de Sofia, jogada ao silêncio, redireciona o ponto da acusação para os próprios conspiradores. O grito desesperado de Pelseira ao tentar proteger a si mesma e sua filha revela seu medo de ser exposta. A raiva fria de Sofia explode ao ver a mentira descarada, prevendo uma rápida e inevitável retribuição. Julius, defendendo Rosie, lança uma acusação na cara dos adultos que atinge mais forte do que qualquer soco. A intervenção de Julius chega como um raio do céu para Pelseira e Lydia, quebrando sua confiança. A ternura do jovem envolve Rosie, dando à garota uma ilha de segurança em meio a uma tempestade furiosa de mentiras. A palavra afiada de Ulisa, como o golpe de um chicote, interrompe o fluxo de calúnias venenosas dos conspiradores. A ordem gelada do jovem para Lydia finalmente destrói sua ilusão de impunidade. O horror distorce o rosto de Lydia quando ela percebe que perdeu a proteção de seu irmão e ficou sozinha. A raiva de Pelseira explode em frustração quando suas provas fabricadas se desintegraram em pó. Desesperada, Pelseira tenta se ocultar atrás da honra da família, acusando todos de insultar a família Marquês. A aparição do Duque coloca um ponto final audacioso na intriga, desenhando uma linha que ninguém se atreverá a cruzar. A acusação decisiva do Duque contra Sofia se torna o primeiro passo para revelar toda a verdade. A descrença e o choque se refletem nos rostos de Pelseira e Lydia, enquanto seu maior aliado se volta contra elas. O apelo desesperado de Lydia é despedaçado pela
pela indiferença gelada de seu irmão que parte, já tendo feito seu veredito. O toque gentil do Duque na mão de Rosie se torna uma promessa silenciosa de proteção absoluta. O pedido de desculpas sincero do Duque atordou a Rosie, que estava preparada para o pior. O Duque profere seu veredicto, nomeando Sofia como a principal manipuladora nesta cruel e desumana jogada. A tentativa patética de Sofia de transferir a culpa para o tutor é destruída pela lógica de ferro do Duque, lembrando-a de seu status como guardião. O Duque transforma o conflito familiar em uma questão de lei, privando Sofia de qualquer rota de fuga. As palavras do Duque sobre um novo padrinho soam como uma ruptura final, tirando a última esperança dos conspiradores. O ódio puro aflora nos olhos de Lydia, porque a pequena Rosie tirou as pessoas mais próximas a ela. A preocupação de Sofia envolve a assustada Rosie, mas o gaguejo da garota de que tudo está bem soa inconvincentemente. A ominosa promessa de Pelseira de que tudo logo acabará não soa como consolo, mas como uma ameaça direta. A tentativa desesperada de Pelseira de apelar para os laços familiares é frustrada pela inflexibilidade do Duque em escolher Rosie. O toque gentil do Duque na cabeça de Rosie se torna uma resposta silenciosa. Essa criança não é mais indefesa. As palavras do Duque de que Rosie se tornará sua filha finalmente arruinam todos os planos de Pelseira e Lydia. Lágrimas de esperança e descrença nublam os olhos de Rosie, porque a palavra filha soa como um sonho impossível. A raiva infantil de Lydia, não querendo ceder seu lugar a uma órfã, parece patética e impotente. Cansada de lutar, Pelseira para sua filha, percebendo que a batalha finalmente está perdida. A nova família, tendo encontrado integridade, deixa para trás duas conspiradoras colhendo os frutos de sua malícia. A preocupação de Julius, correndo para Rosie, prova que a garota encontrou não apenas um lar, mas também um verdadeiro irmão. O orgulho de Julius em contar a verdade ao pai se torna a base para um novo mundo honesto na casa. Convidar Sofia para um passeio não são apenas palavras, mas uma tímida ponte para o coração de uma menina assustada. O entusiasmo de Rosia e a alegria de Sofia transformam um passeio comum em um símbolo do início de uma nova vida. A tímida Rosie, seguindo seu novo irmão, dá seus primeiros passos em um mundo onde é amada e acolhida. As palavras do Duque de que as crianças não deveriam ver tais coisas soam como um juramento para proteger sua paz. A ordem fria do Duque de reunir todos os servos prenuncia uma purga inevitável da qual ninguém escapará da responsabilidade. A pergunta ingênua do irmão mais novo sobre a generosidade de Rosia ressalta sua pureza em um mundo onde a bondade é vista como fraqueza. O aviso do garoto sobre as consequências da bondade soa como uma amarga profecia de intrigas futuras. O grito furioso de Lydia, correndo em direção a Rosie, é o grito de desespero de uma rainha exilada que perdeu seu trono. O balançar de Lydia, cheio de ódio, finalmente arranca a máscara da inocência, revelando uma inveja feia. Andy leva o golpe destinado a Rosie, tornando-se um escudo humano contra a fúria de Lydia. Chocada, Lydia não acredita que Andy, seu fiel companheiro, se defendeu por uma menina que não é dele. A declaração firme de Julius de que Rosie é sua irmã se torna o último prego no caixão de Lydia. As jactâncias infantis de Andy sobre sua descolada personalidade colidem com a genuína preocupação de Rosie sobre sua lesão. Humilhada, Lydia treme de raiva impotente enquanto seu mundo desmorona sob o peso de suas próprias intrigas. O ataque final de Lydia, cheio de veneno, é destroçado pela vontade de aço de Julius, que defende a honra de sua nova irmã. Julius leva Rosie embora, sua raiva prometendo a Lydia uma rápida e inevitável retribuição por cada palavra. Um presente inesperado de Rosia se torna um ato de misericórdia para Lydia, que absolutamente não merece. A sincera gratidão de Rosie desarma Lydia, fazendo com que a garota duvide de sua própria retidão. O sorriso radiante de Rosie, que acolheu as palavras malignas como uma lição, demonstra uma força de espírito inacessível à sua ofensora. A inocente promessa de Rosie de não causar incômodo se torna a última humilhação para Lydia, fazendo com que a garota entre em um acesso de raiva cega. O sorriso brilhante de Rosia, cheio de esperança para o futuro, se torna a arma mais poderosa contra a malícia ao redor. A súbita reunião de servos enche a casa de ansiedade e sussurros, pois todos temem ser os próximos acusados. A empregada-chefe tenta simular inocência, mas seus olhos furtivos traem seu medo de uma exposição iminente. Um horror gélido toma conta da empregada-chefe quando percebe que sua mentira foi exposta e que a punição é inevitável. As empregadas discutem o que está acontecendo em vozes baixas, sua curiosidade misturada ao medo, e pois a ira de seus senhores é imprevisível. O cinismo das empregadas, que comparam o escândalo em informação a lenha, revela a atmosfera podre na casa. Os sussurros malignos atrás das costas de Roger, cheios de inveja pelo insignificante órfão, envenenam o ar da casa com o veneno da intriga.
A empregada, que se tornou uma testemunha silenciosa da perseguição e não se atreveu a impedir a crueldade, é atormentada por sua consciência. O arrependimento faz com que a empregada tome a firme decisão de se tornar uma verdadeira protetora e amiga da pequena Rosia. O amargo remorso da empregada por seu erro se torna o prólogo de uma tragédia que ela não pôde evitar. Pesadelos levam a empregada de volta ao dia em que seu grito se tornou o primeiro elo de uma cadeia de crueldade. A raiva cega de Lydia contra o menino indefeso revela sua verdadeira natureza monstruosa. O olhar insano de Lydia, vendo o menino como nada mais do que um objeto, apaga os últimos vestígios de humanidade em suas ações. Um tapa sonoro no rosto se torna não apenas um golpe, mas uma marca que divide para sempre o mundo entre carrasco e vítima. Os insultos humilhantes de Lydia negam ao menino seu direito a uma voz. Transforme-o em uma sombra silenciosa. As ameaças de Lydia, que se imagina a árbitra do destino, soam como um desafio à própria justiça, que já se fechou. A fria pergunta do duque a seus servos, paralisados pelo medo, torna-se o início de um longo e doloroso julgamento. Os pesados passos do duque nas escadas ecoam nos corações dos servos como uma marcha fúnebre para suas mentiras e ocultações. O intenso olhar do duque faz a empregada-chefe baixar a cabeça, pois seu silêncio a tornou cúmplice. O patético balbuciar de ignorância da empregada-chefe é despedaçado pelo olhar de aço do duque, que escolheu sua primeira vítima. A acusação de punição corporal contra o futuro membro da família Marcos esfria o sangue das empregadas, que percebem a plena gravidade da ofensa. A pergunta direta do duque sobre admitir culpa coloca a empregada-chefe em um canto, sem rota de escape. Uma tentativa desesperada de se esconder atrás do nome de Sofia se torna um erro fatal, revelando toda a profundidade da conspiração. A fúria distorce o rosto do duque, pois a menção do título duquesa em relação à impostora soa como um insulto pessoal. A percepção de que a marquesa há muito foi privada de seu título cai sobre a empregada com um horror gélido que paralisa sua vontade. As palavras do duque sobre a deposição pessoal da ex-marquesa soam como uma sentença confirmando seu poder absoluto. A ordem para expulsá-la da propriedade cai sobre a mulher, e ela se desmorona de joelhos, esmagada pelo peso da punição. Os sussurros chocados das empregadas, que não acreditam na severidade da sentença, se espalham pelo salão, pressagiando novas punições. O frio e calmo duque, ao falar dos excessos do exílio, sugere que isso é apenas o começo de uma purgação maior. O pensamento de que a inação condenará Rose a mais sofrimentos força o duque a agir com frieza e determinação. A decisão do duque de interrogar cada servo pessoalmente promete que nenhum culpado escapará da justiça. A vaidade infantil de Julius, esperando gratidão, colide com a silenciosa sabedoria de Rose, que vê através dele. Devolvendo o colar, o jovem cavalheiro tenta esconder seu constrangimento atrás de uma indiferença forçada, mas seu gesto fala volumes. Confuso, Julius entende que a simples palavra irmão de Rose é mais preciosa para ele do que qualquer tesouro e elogio. O comentário de Rose sobre a pomada colide com o orgulho infantil de Julius, à medida que ele aprende a aceitar o cuidado. Ao saírem, levando consigo seu sombrio passado, Julius e Rose dão um passo em direção a um novo futuro ensolarado. A pergunta de Rose sobre o destino de Andy mostra sua compaixão, mesmo por aqueles que fizeram parte de suas desventuras recentes. O grito de alegria de Rose em direção à empregada arrependida se torna o primeiro passo para a cura não apenas para a menina, mas para toda a casa. A confissão feliz de Rose ao encontrar a empregada finalmente derruba as barreiras de desconfiança construídas por mentiras e medo. Os elogios infantis de Rose se tornam a melhor recompensa para a empregada, lavando todas as ofensas e medos do passado. O grito ciumento de Ulisses interrompe o momento tocante, introduzindo notas de rivalidade infantil e embaraço na cena. O sorriso presunçoso da empregada ao anunciar a ordem para a inevitável e cruel justiça de Shadow parece sinistro. A notícia da demissão da servente atinge Rose, e seu mundo congela por um momento na realização da injustiça. A confusão e ansiedade de Julius crescem ao perceber que Rose está silenciosa, como se tivesse sido quebrada pelo sofrimento dos outros. A persistente pergunta do menino, exigindo uma resposta, torna-se a gota d'água que rompe a represa da dor infantil. O grito desesperado de Rose para proteger seu único amigo se torna um ato de pura misericórdia. O duque e a duquesa, ao resolverem os detalhes do abuso, sentem o peso da culpa pela tragédia que ocorreu em sua casa. A admissão do duque sobre sua própria culpa e negligência torna-se o primeiro passo para a cura, não apenas para Rose, mas para toda a família.
A severidade da punição demonstra sua determinação inabalável de erradicar o mal de sua casa de uma vez por todas. A fria satisfação do jovem que anuncia sua expulsão sem recomendações põe fim ao futuro do culpado. Dúvidas atormentam o jovem, pois mesmo uma punição tão severa parece indulgente demais para o que ele fez. A memória das lágrimas de Rosie, uma vítima inocente da crueldade, apenas fortalece a sede de justa retribuição do jovem. O sorriso sábio da duquesa, que considera a punição suficiente, traz consigo a esperança de cura e paz. O toque gentil da duquesa em seu filho torna-se um apelo silencioso por misericórdia em nome da paz de espírito de Rosie. O grito apavorado de um criado irrompendo no escritório interrompe a solenidade do momento, prenunciando um novo desenlace. A notícia alarmante sobre a jovem faz os corações de todos os presentes congelarem em antecipação ao pior. O grito desesperado de Rosie, agarrando-se à criada que parte, torna-se o clamor de uma alma que não quer perder seu único amigo. A aparição de toda a família na rua transforma a cena de despedida em uma reprovação silenciosa, forçando-os a ver o verdadeiro custo de sua decisão. A pequena Rosie, agarrando-se ao vestido da duquesa, desafia as decisões dos adultos, implorando por misericórdia para sua protetora. O apelo lacrimoso de Rosie para proteger Anne prova que a bondade da criada era a única luz no mundo sombrio da menina. A tentativa da duquesa de acalmar a criança é interrompida por uma comédia de empurra-empurra entre Andrea e o jovem cavalheiro, que está procurando alguém para culpar. O pedido de desculpas da duquesa Anne torna-se um ato de reconciliação, apagando os desentendimentos do passado. Uma pergunta silenciosa sobre a razão do silêncio torna a dor da impotência e da vergonha insuportável. Anne confessa sua própria culpa, nascida da cumplicidade silenciosa na crueldade alheia. A dolorosa realização da impotência para deter os vilões distorce o rosto de Anne com dor e arrependimento. A firme crença de Roche na inocência de Anne torna-se uma tábua de salvação para a criada em um mar de desespero. A imagem de Anne, o único que deu à menina calor em uma casa fria e estranha, surge na mente. O sorriso radiante de Roche ao implorar que Anne parta é suficiente para derreter até os corações mais gelados. E ela fica atônita porque o que a criada pensava serem ações insignificantes revelaram-se todo o mundo para Rosie. A duquesa observa a sincera gratidão de Rosie com calor, entendendo a profundidade de sua conexão inesperada, percebendo o forte apego de Rosie. A duquesa elabora uma solução engenhosa que surpreende Anne. A oferta de se tornar o servo pessoal de Rosie atordoa Anne e dá à menina uma tímida esperança de felicidade. Os sussurros invejosos das criadas sobre a promoção imerecida de Anne envenenam o ar, mas já não podem mudar nada. A brincadeira gentil da duquesa sobre gostar de Anne faz com que Rosie gagueje de vergonha, revelando seus verdadeiros sentimentos. A pergunta direta da duquesa coloca Anne diante da escolha mais importante de sua vida, da qual não depende apenas seu destino. O olhar de esperança desesperada de Roche torna-se um apelo silencioso para Anne, que não pode ser recusado. Aceitando humildemente a honra imerecida, Anne jura servir com todo o seu coração, encontrando um novo significado na vida. A pura alegria de Roche e Anne, que encontraram família um no outro, floresce em rosas exuberantes, marcando o início de um novo capítulo. A súbita preocupação de Rosie ao parar a duquesa sugere que a história ainda não acabou e que novas provações estão à frente. A preocupação de Rosie com o destino do menino, que também deve deixar a propriedade, traz seu coração bondoso. O pedido desesperado de Rosie para não expulsar o menino, ditado pelo medo por sua vida, toca as profundezas da alma. A decisão da duquesa, baseada nos desejos de Rosie, dá ao menino uma chance de uma nova vida e causa uma tempestade de emoções entre os servos. O apelo hipócrita das criadas, que viram uma chance de salvação, transforma-se em um espetáculo nojento aos pés da duquesa. As falsas promessas da criada de servir melhor que ela são destruídas pela parede do desprezo e firmeza do fiel amigo de Roche. A histeria em massa das criadas apelando para o coração gentil de sua senhora revela a baixeza de sua natureza. A súbita aparição de Julius, espada em punho, corta os apelos falsos, trazendo consigo uma justiça gelada. O olhar flamejante do jovem mestre, que protege Roche, entrega um veredicto final que não pode ser contestado. Os gritos inúteis das criadas levadas são sufocados pelo silêncio, marcando a libertação final da traição. O gesto gentil de Julius ao convidar Roche a ir embora promete à garota a paz e proteção há muito esperadas. A felicidade confusa de Anne e a curiosidade de Roche misturam-se no ar enquanto seguem o misterioso convite de Julius. O ressentimento de Andrea, deixado nas sombras da atenção de todos, traz uma nota de ciúme infantil e comédia à cena. Um Julius satisfeito leva Roche consigo, mas a inocente pergunta da garota sobre o propósito da viagem o faz pensar. A notícia da iminente partida de Julius atinge
atinge Roche, ameaçando destruir a frágil paz que acabaram de encontrar. A realização de que Julius parte amanhã mergulha Roche no abismo do desespero e do medo de uma nova solidão. A calma confirmação da partida de Julius colide com a tempestade de emoções que ele provocou involuntariamente na garota. A tristeza nos olhos de Roche, pronta para explodir em lágrimas ao pensar na separação, torna-se seu pedido silencioso. O pedido inesperado de Julius por uma mão surpreende Roche, prometendo um momento de ternura em meio às suas preocupações. A pergunta direta de Julius sobre sua relutância em deixá-lo ir faz o coração de Roche congelar em esperançosa timidez. O olhar pensativo de Julius, conquistado pelo pedido silencioso de Roche, dá origem a dúvidas e ao desejo de ficar. A gagueira envergonhada de Roche, não ousando pedir tal coisa, só torna seu desejo secreto mais evidente. Um suave afago na cabeça e uma promessa de um encontro rápido proporcionam a Roche uma paz abençoada, enquanto Andrea foge em um ataque de ciúmes. Uma Andrea enfurecida e rompe na cena, tentando desesperadamente recuperar a atenção de Roche ao ameaçar seu próprio irmão. Julius observa com ironia enquanto seu irmão agora sente ciúmes da mesma irmãzinha que ninguém precisava antes. A astuta lembrança de Julius sobre seu antigo amor fraternal faz Andrea explodir de indignação e constrangimento. A desculpa de Andrea de que tudo, isso aconteceu antes da chegada de Roche, apenas sublinha o quanto a garota mudou seu mundo. O esquivo Julius, deixando as crianças se divertirem, provoca uma nova explosão de indignação infantil da parte de Andrea. A pergunta silenciosa de Roche sobre ir à academia amanhã faz Julius congelar por um momento, quebrando sua calma fingida. A notícia do treinamento de esgrima instantaneamente atrai a atenção de Andrea, acendendo um fogo de deleite em seus olhos. O desejo de Roche de ver o treinamento se torna seu primeiro passo tímido em direção a fazer parte da família deles. A desesperada tentativa de Andrea de ser útil a Roche, escondendo-se atrás do irmão, traz seu apego infantil. O gaguejar envergonhado de Roche sobre ajudar com água e uma toalha mostra seu sincero desejo de ser necessária. A recusa fria de Julius em ajudar Roche machuca a garota, causando uma tempestade de indignação em Andrea. A permissão gentil de Julius para simplesmente assistir ao treinamento chega, como um presente inesperado para Roche. O sorriso radiante de Roche, ao receber a permissão, ilumina tudo ao seu redor, preenchendo a cena com pura alegria. A dica misteriosa de Julius sobre uma irmã mais nova deixa Roche perplexa, forçando-a a pensar sobre seu lugar. O sussurro secreto de Andrea sobre se referir a Julius incorretamente acrescenta uma nota cômica de conspiração à situação. A tentativa confusa de Andrea de incitar Roche a se referir a ele corretamente se transforma em um charmoso balbuciar. A decisão de Julius de levar apenas ela deixa Roche chocada e provoca em Andrea um gozo sombrio com um súbito impulso de alegria. O apelo desesperado de Andrea para levá-lo junto revela sua inveja e medo de ficar sem a atenção de Rosie. A risada feliz de Rosie enche o ar enquanto ela segue seus irmãos, animada para uma nova aventura. Os movimentos precisos da espada de Julius são hipnotizantes, revelando sua força oculta e determinação. Roche observa o treinamento, fascinado, sem entender nada sobre esgrima, mas sentindo seu poder. A admiração nos olhos de Rosie se transforma em assombro diante da incrível habilidade do jovem mestre. O grito repentino de Andrea, segurando a assustada Rosie para si, explode o silêncio com desespero invejoso. A ridícula proibição de Andrea de se apaixonar por Julius revela seu medo infantil de perder sua recém-descoberta irmã. A tentativa desajeitada de Andrea de imitar os movimentos do irmão parece patética, mas comovente em sua sinceridade. O sincero elogio de Rosie se torna a maior recompensa para o envergonhado Andrea, fazendo seu coração acelerar. A inesperada pergunta de Rosie sobre cavalheirismo pega Andrea de surpresa, abrindo-o para um mundo de ambição adulta. A observação fria de Julius sobre a necessidade de se tornar um herdeiro lança uma sombra sobre os sonhos de infância deles, lembrando-os de uma dura realidade. A história de Julius sobre um objeto sagrado necessário para se tornar o chefe de uma família mergulha as crianças em um mundo de segredos antigos. A história secular do símbolo da família, passada de geração em geração, dá um peso especial às palavras do jovem. O caminho para o domínio da lança é pela esgrima, e o olhar determinado de Julius está resolvido a seguir esse caminho. A transformação mística da espada em lança sob a influência de poder divino se torna o maior objetivo, envolto em radiação. A crença de Julius na necessidade de um treinamento rigoroso destaca sua vontade inabalável e desejo de perfeição. A promessa ternura de Julius de retornar, dada a Rosie, se torna uma âncora de esperança para a garota na expectativa de seu triunfo. Contendo a respiração, Roche observa seu irmão com um olhar cheio de fé em seu sucesso iminente e unidade com o objeto sagrado. O conhecimento interior de Julius sobre poderes divinos, que brilhou em seus olhos, o revela como o escolhido, nascido para grandes feitos.
A memória das lágrimas do pequeno Andrea, sonhando em se tornar como seu irmão, revela a profundidade de sua admiração e dor oculta. O sorriso radiante de Andrea, cheio de orgulho por seu irmão genial, apaga todas as marcas de inveja e ressentimento do passado. Finalmente, Julius, tendo encontrado as crianças, interrompe sua solidão, trazendo uma nota de cuidado parental à cena. A aparição do bondoso Sir Casvin, que aprova a busca pela grandeza, enche o ar de expectativa por algo importante. A súbita aparição de um estranho faz Andrea instintivamente esconder a assustada Rosie atrás de suas costas. Uma cortesia graciosa e o orgulhoso anúncio de seu nome completo, Rosie Evelyn Casviev, marcam sua aceitação oficial na família. A notícia de que a menina carrega seu sobrenome deixa Sir Casvin em estado de total choque e confusão. A pergunta invejosa de Andrea sobre a necessidade de um novo companheiro de brincadeiras quando ele já tem Rosie denuncia sua possessividade. A chegada de um novo menino, Leon, traz uma nota de tensão e incerteza para a frágil idilicidade entre Andrea e Rosie. O sorriso deslumbrante de Leon e sua apresentação encantadora conquistam instantaneamente as pessoas, criando um contraste com a melancolia de Andrea. Um silêncio awkward paira no ar enquanto as crianças processam a amizade forçada oferecida a elas por Sir Casvin. A teimosa relutância de Andrea em aceitar seu novo amigo se torna um protesto silencioso contra a invasão de seu e do mundo de Rosie. O grito desesperado de Andrea de que ele só quer Rosie revela seu medo em pânico de perder sua atenção. A calma explicação de Leon de que foi enviado pelo Duque como companheiro de brincadeira traz um caráter oficial à situação. A realização de que Leon está destinado a ser amigo de Andrea chega como um relâmpago no céu azul. A inocente pergunta de Leon sobre a necessidade de aprender esgrima encontra uma resposta inesperada na alma do sombrio. A súbita explosão de entusiasmo de Andrea ao agarrar Leon muda completamente a dinâmica do seu tenso conhecimento. O anúncio triunfante de Andrea sobre sua disposição em ensinar Leon a esgrima traz a Rosie uma genuína alegria e alívio. A observação cáustica de Julius questionando os talentos de seu irmão instantaneamente acende uma nova rodada de sua eterna rivalidade. A acusação ousada de Andrea de que Julius é um professor medíocre é a gota d'água. A ameaça fria na voz de Julius ao se dissime sobrepor ao irmão caído instantaneamente esfriam o ardor da pequena rebelde. Rosie, assustada, assiste à brutal disputa entre os irmãos, onde não há espaço para queixas infantis e reclamações de dor. O pedido encantador de Leon para que ela se afaste a surpreende, fazendo-a concordar timidamente. O passado a fere com memórias de lágrimas amargas e o chamado desesperado de um irmão, lembrando-a da solidão. A promissora promessa de voltar logo, feita à menina em lágrimas, deixa um gosto residual, de esperança e saudade. A ordem gentil de Julius para que não chore se torna tanto um conforto quanto um lembrete amargo da separação para Rosie. Enterrando o rosto no travesseiro, ela tenta desesperadamente conter as lágrimas, pois a vontade de seu mestre é a lei para ela. Mas a amargura da separação se prova mais forte, e soluços silenciosos quebram o silêncio do quarto. Uma batida repentina e a voz de Anne pegam a garota em lágrimas de surpresa, revelando sua vulnerabilidade infantil. Sorriso caloroso da empregada que entrou com uma bandeja de biscoitos traz um raio de carinho e luz para o quarto. Uma simples oferta de se animar com doces desperta uma curiosidade sincera na pequena dama. O gesto carinhoso de Anne de alimentar Rosie à mão dá à garota um momento de puro e doce conforto. O deleite com o sabor do biscoito faz Rosie esquecer sua tristeza recente por um momento. A sincera alegria da menina se torna a melhor recompensa para a empregada cuidadosa e atenta. A dor, descoberta inesperada de que foi Julius quem cuidou do lanche, choca Rosie até as profundezas de sua alma. A pergunta sensível de Anne confirma que a sombra da tristeza finalmente deixou a pequena dama. A amigável permissão de Anne para falar de forma mais simples derruba a parede invisível de formalidade entre elas. A pergunta infantil de Rosie sobre a razão de tamanha bondade surpreende a empregada, despertando memórias ocultas. A explosão de ternura de Anne e seu apertar firme se tornam uma resposta impressionante, mas agradável, para Rosie envergonhada. A confissão de Anne sobre a simpatia pelo caráter da menina acrescenta sinceridade a essas tempestivas demonstrações de emoção. Um afago suave na cabeça é acompanhado pela menção de outra alma bondosa, evocando uma sombra do passado. A amarga observação de Anne sobre a injustiça dos céus lança uma sombra gelada sobre o momento brilhante, insinuando tragédia. A amarga memória de Anne sobre sua irmã bondosa que faleceu em Tenha. Idade revela a fonte da sua tristeza. A sincera simpatia de Rosie força a empregada a esconder sua dor atrás de uma máscara de calma fingida. A dor compartilhada pela perda as aproxima quando a menina conta sua história sobre uma amiga que faleceu muito cedo. Uma súbita inspiração e uma forte determinação de se tornar médica para salvar crianças nascem da tragédia. O incentivo de Anne inspira Rosie a começar a
estudar imediatamente, preenchendo o quarto com uma atmosfera de esperança. O convite persistente de Anne para saírem se torna um símbolo de um novo começo e um passo em direção a um sonho. As palavras da garota, ouvidas por acaso, causam ao Duque uma vaga sensação de déjà vu, despertando sombras do passado. A determinação fria do Duque em descobrir a verdade sobre os pais da princesa antes da adoção adiciona uma nota de intriga à história. A falta de informações confiáveis da pessoa interrogada só aumenta a tensão em torno do mistério da origem de Rosie. Uma pergunta gelada, lançada na escuridão de uma cela de prisão, deixa o prisioneiro sem chance de ocultar a verdade sob o olhar gélido do Duque. O prisioneiro tem dificuldade em lembrar-se das últimas palavras de sua mãe, proferidas naquele dia fatídico, palavras sobre a criança inestimável. Quem foi desesperadamente pedido para ser protegido atinge o governante severo no coração. A rara e penetrante palavra inestimável faz com que o Duque mergulhe em pensamentos profundos e perturbadores. O sorriso gentil da duquesa e seu pedido para que eles levem o tempo que precisarem preenchem o momento com uma expectativa calorosa de felicidade compartilhada. A simples alegria de ver a garotinha brincar no jardim se torna um verdadeiro tesouro para a duquesa. O nome Rosny Evelyn Clive, escrito no papel, se torna o primeiro passo da menina em um novo mundo aristocrático. O orgulho das crianças e os elogios entusiásticos da professora preenchem a lição com uma atmosfera de triunfo puro. As histórias entusiásticas do amigo sobre o bebê despertam a genuína curiosidade na nova governanta, Viscondessa Florence. O caloroso reencontro entre as duas amigas, a duquesa e a viscondessa, mostra a profundidade de sua confiança e afeição mútua. O desejo da criança de aprender se torna a principal razão para o início das aulas, surpreendendo e encantando ambas as mulheres. A suave convicção da duquesa de que a infância é feita para brincar e não para estudar oculta sua ternura maternal. A incrível sede de conhecimento de Rosie brilha literalmente em seus olhos, desprovando quaisquer dúvidas sobre seu desejo de aprender. A tímida interrupção da lição revela o segredo do desejo da menina, que ela não ousa expressar imediatamente. O pedido tímido de Rosia para escrever primeiro o nome de Ulisses revela seu carinho terno e infantil pelo jovem. A menção do nome completo de seu irmão faz a menina congelar em admiração, cheia de reverência. O palpite comovente da governanta sobre o amor platônico da infância de Roger enche a lição com uma atmosfera de compreensão calorosa. A súbita realização de que a duquesa está considerando seriamente a adoção atordoa a governanta com sua ousadia. Um rígido lembrete para si mesma sobre a idade de sua pupila ajuda a governanta a afastar pensamentos excessivamente sérios. A alegre expectativa da ida de Andrea às compras enche o ambiente de agitação alegre e despreocupada. A pergunta tranquila de Anne sobre a primeira viagem à cidade envolve os preparativos matinais com uma atmosfera de cuidado terno e expectativa. A inocente pergunta de Rosie sobre seus planos para o passeio surpreende a confusa Anne, destacando a bondade da menina. A notícia de uma viagem em família com o Duque e Julius explica a antecipação da empregada, causando ligeira surpresa em Ross. A agitação entusiástica de Anne ao escolher um traje transforma os preparativos comuns em uma verdadeira festa para a pequena dama. A declaração solene da empregada sobre a importância da primeira aparição na sociedade confere um significado especial ao passeio que se aproxima. O entusiasmo da empregada em experimentar uma variedade de trajes para a menina transforma Rosie em uma adorável boneca assustada. A pergunta severa do Duque sobre a prontidão introduz uma nota de antecipação oficial e excitação contida na agitação alegre. A impaciência sem limites de Julius, que Madame acalma com um sorriso, enche o ambiente de alegria infantil. Anne solenemente abre as portas, apresentando o resultado de seus esforços à família à espera. O chamado entusiástico de Julius correndo em direção à garotinha bem vestida revela seu carinhoso e afetuoso apelido para Rosia. A aparição da Rosie transformada provoca uma verdadeira sensação, fazendo com que o jovem cavalheiro congele em silenciosa admiração. O sincero deleite da duquesa e o sorriso mal contido do Duque falam do seu total encantamento com a beleza da menina. O elogio entusiástico de Ulisses faz a envergonhada Rosie corar de felicidade e gratidão. A súbita percepção do menino e sua promessa de lembrar de uma frase especial instigam a curiosidade infantil de Rosa. A declaração dramática de Julius de que não vai dar sua irmãzinha a ninguém deixa os adultos em choque cômico. A pergunta ingênua de Rosia sobre quem seu irmão não queria dar-lhe enfatiza sua inocência em meio às fantasias românticas de Julius. O gesto terno do Duque ao pegar o bebê em seus braços preenche o momento com calor paternal.
Cuidado e calor, o sorriso radiante de Rosie e seu alegre consentimento se tornam a melhor resposta para a pergunta silenciosa do homem severo. Uma conversa alegre na carruagem, cheia de expectativa, cria a atmosfera da primeira verdadeira aventura em família. Julius prometeu mostrar à irmã todas as coisas mais interessantes, o que traz um sorriso caloroso e orgulhoso ao duque. A determinação da duquesa em manter o segredo da origem de Rosie lança uma sombra de ansiedade sobre essa imagem idílica. A observação enigmática da duquesa sobre o propósito oculto da viagem preenche o passeio familiar com um ar de mistério. A notícia do início das aulas de Rosie se torna o ponto de partida para uma conversa importante entre os cônjuges. A confiança total da duquesa em sua amiga de longa data, Florence, a nova governess, tranquiliza o duque preocupado. O duque é dominado por um pensamento profundo ao perceber a amarga verdade sobre a posição de Rosie em sua casa. A figura solitária de uma menina em roupas de outra pessoa é um lembrete pungente de que tudo ao redor não foi comprado para Rosie. O cruel murmúrio das criadas, ouvido por Rosie, a fere profundamente, aumentando seu sentimento de insegurança. A rápida percepção de sua própria insensibilidade faz o duque sentir uma vergonha e arrependimento excruciantes. A ideia brilhante da duquesa em levar as crianças para um passeio de compras se torna um raio de luz nessa situação sombria. A sincera admiração do marido pela ideia da esposa mostra sua disposição em corrigir o erro que cometeu. O plano astuto do duque de transformar a viagem de compras em uma surpresa nasce do desejo de proteger os sentimentos de Rosie. Os sussurros conspiratórios do duque propondo um plano astuto enchem o chá dele e da esposa com uma expectativa brincalhona. O olhar extasiado de Rosie pela janela da carruagem não traz sua ignorância sobre o verdadeiro e cuidadosamente planejado propósito da viagem. Os rostos sérios da família escondem a esperança de que, entre as muitas roupas, a confusa Rosie encontrará algo para si. Uma enxurrada de propostas de Julius e da duquesa cai sobre Rosie, forçando-a a se debater entre seu chapéu e seus sapatos. A montanha de roupas que Julius e a duquesa oferecem entusiasticamente transforma a confusa Rosie no centro da adoração de todos. A intervenção do duque, que interrompe o ataque da família, se torna uma verdadeira salvação para a Rosie, emocionalmente sobrecarregada. A declaração, confiante do duque sobre a escolha de Rosie, causa perplexidade em Julius, adicionando confusão cômica à situação. As persuasões conflitantes da família confundem completamente Rosie, que ainda acredita no propósito original da viagem. A pergunta direta do duque sobre seus desejos pega a menina de surpresa, fazendo-a evitar educadamente a resposta. A observação ingênua de Rosie de que aquelas roupas não servirão para seu irmão deixa o atônito Julius em total estupefação. O apoio ardente de Ulisses, pronto para aceitar qualquer escolha de sua irmã, é despedaçado pela indecisão de Rosie. Os olhos do menino brilham com impaciência, aguardando a tão esperada decisão dela. Radiante, Rosie, que escolheu uma fita colorida para seu irmão, finalmente encontra o presente perfeito. A aprovação do duque, elogiando a escolha para Julius, causa uma onda de suave perplexidade em Rosie. A súbita oferta de escolher algo para si deixa Rosie completamente atordoada. A menina confusa não consegue entender por que está sendo oferecidos mais presentes, pois já está feliz com a fita que recebeu. A insistência de Julius em ter roupas combinando revela seu profundo afeto pela recém-descoberta irmã. As palavras de seu irmão de que todos a reconhecerão como sua irmã tocam profundamente Rosie, dando a ela um senso de pertencimento. A incapacidade de Rosie em escolher algo para si em resposta à proposta do duque revela sua profunda insegurança. O gesto decisivo do duque, resignado à indecisão dela, sugere que agora ele está tomando as rédeas da situação em suas próprias mãos. O gesto imperioso do duque, delineando uma fila inteira de roupas, demonstra sua determinação em cumprir qualquer capricho da menina, a promessa do homem de pagar por tudo. Mergulha Rosie em um estado de choque absoluto beirando o horror. O sorriso desarmante do duque e sua admissão de ignorância a respeito dos gostos de Rosie escondem uma profunda preocupação. As preocupações de infância sobre gastos excessivos são despedaçadas pela calma imperturbável e generosidade do duque. O pedido do homem por ajuda na escolha deixa a confusa Rosie sem saber o que fazer, fazendo seu coração disparar. O toque gentil da duquesa e suas suaves insistências dão a Rosie um senso de segurança e o direito aos seus próprios desejos. O grito encantado de Julius, que interpretou mal o olhar da irmã, traz um caos engraçado ao momento tocante. A pergunta suave da duquesa, dirigida diretamente a Rosie, dá à menina a tão esperada oportunidade de se manifestar. A confissão silenciosa de Rosie de que gosta dos sapatos se torna uma verdadeira vitória para toda a família jubilosa. O elogio da duquesa e seu afagar gentil na cabeça de Rosie fazem a menina envergonhada brilhar de felicidade transbordante. O comentário entusiasmado de Julius de que agora
são um casal, destaca sua alegria infantil ao encontrar uma irmã. O riso sincero de Rosie e o elogio em resposta à aparência engraçada do irmão se tornam um símbolo de sua recém-descoberta felicidade. O olhar afetuoso da vendedora ao observar as crianças reflete o encanto que elas trazem para aqueles ao seu redor. A ordem secreta do Duque, dada em um sussurro, traz sua intenção de cercar Rosie com coisas que ela não se atreveu a pedir. A expectativa de uma nova aventura na rua do mercado ilumina os olhos de Julius e Rosie com uma curiosidade infantil. A negativa categórica da duquesa ao pedido do filho para ir ao mercado cria a primeira tensão em sua caminhada alegre. O desobediente Julius, que leva Rosie junto com ele, desafia a proibição dos pais em nome de alguns momentos de liberdade. A corrida rápida do menino pela multidão transforma um passeio divertido em uma aventura arriscada e imprevisível. A súbita queda de Rosie no meio de uma rua barulhenta interrompe sua alegre fuga em uma nota de medo e dor. A reação imediata da família à queda da menina e sua apressada garantia de que está tudo bem mostram seu afeto mútuo. O ultimato severo do Duque, ameaçando ir para casa imediatamente, faz as crianças culpadas congelarem. O pedido desesperado nos olhos de Julius e Rosie, que prometeram não serem travessos novamente, amolece a raiva dos pais. Uma rajada repentina de vento arranca o precioso laço do cabelo de Rosie, transformando-o em um adorno aleatório de um estranho. O desespero amargo domina a menina ao pensar em perder o presente no qual tanto cuidado havia sido colocado. A confusa Rosie tenta seguir o caminho do laço que voou, mas ele desaparece sem deixar rastros na agitação do mercado. O aparecimento inesperado de um misterioso jovem loiro diante da menina abalada lhe dá uma leve esperança. Um laço salvador nas mãos de um belo estranho torna-se a resposta à oração silenciosa de Rosie. A tímida gratidão da menina colide com o pedido brincalhão do menino, adicionando um leve constrangimento ao momento. A confissão desarmante do jovem de que ele estava apenas fazendo uma brincadeira com a doce Rosie faz seu coração parar. O laço estendido e o olhar caloroso do rapaz mergulham a menina atônita em um estado de completo estupefação. O flerte brincalhão do jovem e sua suposição de que Rosie quer ficar mais tempo com ele fazem a menina corar. A menção de sua irmã e o uso inesperado de seu nome pegam Rosie de surpresa, levantando uma série de perguntas. A realização de que o estranho sabe seu nome mergulha a confusa menina em um estado de profundo choque. As instruções gentis do estranho para retornar à sua família soam como uma despedida misteriosa, deixando um rastro de mistério. Um leve toque em seu dedo e um aviso contra a curiosidade excessiva aumentam ainda mais o mistério do belo jovem. A promessa de um encontro rápido lançada como uma despedida deixa Rosie confusa, fazendo-a congelar no lugar. A discrepância entre seu conhecimento do nome de Rosie e seu passado no orfanato faz a menina duvidar da identidade dele. Voltando para sua família, Rosie fica pensando: não consigo me livrar da sensação de que toda essa reunião foi apenas um sonho mágico. O grito alarmado do Duque, chamando-a pelo nome, interrompe abruptamente Rosie, tirando-a da catividade de seus pensamentos de conto de fadas. O exame apavorado do Duque e suas perguntas ansiosas sobre seu bem-estar revelam seu genuíno medo por ela. O alívio do Duque ao ver Roger ileso revela a profundidade das preocupações de seu pai pela menina. O forte abraço da duquesa e suas palavras de gratidão envolvem a garota em uma onda de amor e cuidado infinitos. As lágrimas de culpa nos olhos de Julius, que se reprova por sua negligência, tocam Rosie nas profundezas de sua alma. No calor do abraço de sua madrasta, a menina, com lágrimas nos olhos, percebe que essa nova realidade não é um sonho. Os cuidados da noite e as perguntas carinhosas da criada criam uma atmosfera de conforto propícia a revelações. O encantamento infantil domina Rosie, que corre para compartilhar com a criada a alegria dos presentes e um novo penteado. O relato reflexivo de Rosie sobre um estranho misterioso que lhe mostrou o caminho desperta a curiosidade da criada. A súbita intuição da criada de que o Salvador é um elfo adiciona um toque de mágica à história. Um conto antigo sobre elfos ajudando crianças se torna a chave para Rosie desvendar a identidade do estranho. A memória da beleza sobrenatural do jovem finalmente convence Rosie de sua origem fabulosa. A promessa de um novo encontro feita por um estranho misterioso acende uma chama de esperança no coração de Roger. Sonhos com uma bela elfa são subitamente interrompidos pelo pensamento de que seu irmão mais novo, Julius, ainda é o melhor. Pensamentos confusos sobre seu irmão são interrompidos por uma batida na porta, fazendo Rosie estremecer
reconhecer de surpresa. A aparição do mordomo na sala, com desculpas educadas, traz uma nota de formalidade à noite. Adele, a notícia da chegada de convidados ansiosos para conhecê-la, surpreende Rosie. A visita do príncipe herdeiro Marius e sua família cria uma atmosfera de expectativa tensa na casa. A aparição da caprichosa princesa Bianca, filha do príncipe, instantaneamente traz um espírito de rivalidade ao ar. A declaração confiante de Julius sobre a irresistibilidade de sua irmã se torna seu primeiro desafio à arrogante princesa. O leve desagrado de Bianca com o comentário da duquesa é misturado com a curiosidade impaciente de ver Rosie. O primeiro encontro com Bianca faz Julius relutantemente reconhecer sua beleza, o que intensifica ainda mais o conflito em ebulição. A ideia arrogante de Bianca sobre sua própria superioridade traz sua natureza ciumenta. Apesar de sua surpresa externa, a saudação graciosa e digna de Rosie se torna sua resposta silenciosa ao desafio não verbal. A sincera admiração da duquesa Pulseira pelo charme de Rosie finalmente derrete a atmosfera oficial. Uma conversa brincalhona entre os adultos insinua sonhos e expectativas há muito guardados, associados ao futuro das crianças. A oferta de amizade de Bianca confunde Rosie, que nem sabe quem ela é. A súbita aparição da princesa e seu deleite selvagem ao ver Rosie transforma a awkwardness em surpresa. A reação aguda de Julius ao toque desavergonhado de Bianca em Rosie imediatamente escala a situação. A oferta brincalhona de Bianca para trocar apelidos finalmente faz Rosie perceber quem ela é. A realização de que essa garota energética e doce é uma verdadeira princesa atinge Rosie nas profundezas de sua alma. O comentário do príncipe Marius sobre a iminente chegada de seu filho cria intriga, pressagiando a aparição de um novo herói. A notícia da chegada do príncipe é abafada pela luta infantil entre Julius e Bianca, que não estão dividindo a atenção da confusa Rosie. O sussurro conspiratório de Bianca sobre a chegada de seu irmão faz Rosie congelar em uma expectativa inexplicável. A aparição do príncipe, que resulta ser aquele salvador misterioso, ilumina tudo ao redor com um brilho sobrenatural. Um galante beijo na mão do príncipe mergulha a aturdida Rosie em um estado de completo e silencioso estupor. Um sorriso caloroso e o simples nome Henry finalmente revelam a identidade da misteriosa e bela estranha. A genuína alegria de Bianca ao receber o presente de Rosie e sua caligrafia traem uma admiração inesperada. A confissão envergonhada de Rosie de que seu irmão a provoca por causa da caligrafia contrasta com os elogios da princesa. O apressado e desajeitado elogio de Rosie em resposta faz com que Bianca sinta um ataque genuíno de alegria infantil. Uma discussão engraçada entre as meninas sobre quem é mais fofa se torna o começo de sua amizade inesperada e calorosa. A convicção de Bianca de que é o pequeno tamanho de Rosie que a torna mais fofa mostra sua genuína admiração. A leve tristeza da duquesa sobre sua infância passada é substituída pela ternura ao ver a engraçada discussão da menininha. O sorriso satisfeito da duquesa Pulseira revela sua alegria de que a visita do príncipe ajudou as crianças a se aproximarem. A risada sincera de Rosie, ao encontrar uma amiga na princesa, se torna a melhor recompensa para todos presentes. A curiosidade infantil de Rosie sobre a boneca no colo de Bianca se torna uma ponte para seu futuro entendimento. A entusiástica oferta de Bianca para segurar a boneca, um presente de seu pai, finalmente derruba todas as barreiras entre as meninas. A admiração trêmula nos olhos de Rosie ao segurar uma boneca tão bonita nas mãos pela primeira vez diz muito. A ternura e maciez da boneca nas mãos de Rosie estão associadas à própria princesa, evocando sentimentos calorosos. A inocente pergunta de Bianca sobre a falta de uma boneca em Rosie toca inadvertidamente o doloroso tema do passado da órfã. O sorriso radiante de Rosie, assegurando que a ausência da boneca não é um problema, oculta uma tempestade de sentimentos complexos. Os pensamentos de Rosie estão cheios de gratidão porque a menina já recebeu mais do duque do que poderia ter sonhado. A oferta sincera de Bianca de pedir uma boneca para Rosie provoca pânico e recusa, cheia de medo de ser um fardo. O leve descontentamento na voz de Henry ao reprovar sua irmã por interromper a aula revela sua preocupação oculta por Rosie. Um mal-entendido com o professor faz Rosie entrar em pânico, mas a defesa ousada de Bianca muda tudo. A saudação amigável do príncipe e seu pedido para dispensar formalidades surpreendem Rosie, que estava envergonhada. O sincero desejo de Henry de criar uma atmosfera confortável confunde Bianca, que não está acostumada a tal amizade de seu irmão. As
Orelhas ruborizadas do príncipe se tornam uma pista clara de sua simpatia por Rosie, enquanto Bianca permanece perplexa. Os sussurros conspiratórios de Bianca e sua pergunta zombeteira sobre a expressão facial dele fazem o rosto envergonhado de Henry corar ainda mais. O sorriso astuto de Bianca, sugerindo uma mudança de assunto, apenas enfatiza a natureza cômica da situação e o embaraço de seu irmão. O sorriso radiante de Rosie, ao notar a óbvia simpatia do príncipe, fala de sua decisão de guardar seu pequeno segredo. Observar a interação calorosa entre irmão e irmã sugere fortes, embora difíceis, laços familiares. A vergonha de Henry ao tentar esconder sua atração por Rosie atrás de um comentário sobre seu tamanho pequeno o entrega. Os pensamentos de Henry sobre a carta descrevendo a aparência de Rosie sugerem que seu encontro não foi acidental. Uma súbita lembrança de uma corrida em pânico e um pedido para parar a carruagem revela o segredo do primeiro encontro com o príncipe. A inesperada pergunta do príncipe sobre aulas de música se torna sua nova tentativa de encontrar uma linguagem comum com Rosie. A modesta confirmação de Rosie de que estudou notação musical abre a porta para o mundo de seus hobbies. A afirmação confiante de Henry sobre a importância de ouvir música torna-se uma desculpa astuta para exibir seu talento. O pedido educado de Henry para ajudar Rosie com sua música esconde seu desejo impaciente de impressioná-la. A gratidão do professor e o brilho nos olhos de Rosie se tornam a melhor permissão para que o príncipe faça um pequeno concerto. A empolgação das meninas e o orgulho de Bianca por seu irmão criam uma atmosfera de expectativa por um milagre. Antes da apresentação, os primeiros acordes tocados com os olhos fechados emergem todos no mundo mágico da música criada por Henry. A melodia etérea, nascida dos dedos de Henry, faz Rosie sentir pura e desimpedida admiração pela primeira vez na vida. Os sons do piano preenchendo o luxuoso salão fazem o coração da jovem heroína bater em uníssono com a música. A música mágica desperta em Rosie uma memória de outro momento quando seu coração também batia forte. Um súbito flashback de um abraço com Cooley faz Rosie perceber que seu coração estava batendo de medo, não de prazer. Aplausos ensurdecedores e admiração universal se tornam uma recompensa para o príncipe, que aceita modestamente os elogios. A sincera alegria de Rosie e sua pergunta sobre o segredo da maestria recebem uma resposta modesta de Henry sobre trabalho árduo. A oferta inesperada e generosa do príncipe de mandar sua professora surpreende Rosie e Bianca. A menção de que essa professora ensina toda a família imperial confere um valor especial à proposta de Henry. A aparição alegre de Julius chamando Rosie do batente da porta interrompe abruptamente a atmosfera refinada do salão de música. Irritado pela intromissão, Henry de repente agarra Rosie pelas bochechas, deixando a garota completamente chocada com sua audácia. O desabafo ciumento de Julius em defesa de Rosie faz com que um Henry envergonhado peça desculpas de forma estranha por sua impulsividade. O pedido brincalhão de Henry a Rosie apenas alimenta a raiva de Julius, que comicamente exige que ela lhe peça permissão. O argumento possessivo do garoto faz Bianca entrar em convulsões de riso, enquanto Rosie permanece paralisada, completamente atordoada. A disputa das crianças por atenção se transforma em um abraço caótico em que Rosie quase se sufoca de amor. O sorriso feliz de Rosie ao descer o corredor sugere que seus dias solitários finalmente deram lugar a uma agitação alegre. O pensamento emocionante sobre a reação de sua irmã à notícia do príncipe e da professora de música enche Rosie de alegria infantil. O ímpeto alegre de Rosie em compartilhar a notícia é interrompido quando ela ouve a voz preocupada de sua irmã do lado de fora da porta. Uma conversa que escutou sobre o enfraquecimento do poder da família imperial, de repente abre os olhos de Rosie para um perigo oculto. A menção da Condessa de Castella e a enorme diferença de status mergulham Rosie no abismo das incompreensíveis intrigas palacianas. A súbita pergunta de sua irmã, que a pegou de surpresa, interrompe seus pensamentos ansiosos, criando um momento tenso. A inocente pergunta de Rosie sobre a Condessa de Castella, ouvida na porta, deixa sua irmã paralisada em confusão. O olho interior pinta uma imagem sinistra de Madame Miller, envolta em espinhos e intrigas, como uma rainha sombria. A memória do poder da condessa sobre o imperador revela-a como um cardeal cinza governando o Palácio das Sombras. A figura solitária de uma criança no passado sugere a ambição desesperada da mulher de colocar seu próprio filho no trono. A confusão no rosto de sua irmã traz sua luta interna para explicar coisas tão complexas e perigosas a uma criança. A resposta levemente alegre de que a condessa é a esposa do conde se torna uma tentativa desesperada de desviar a conversa de um tópico perigoso. A explicação fácil sobre trabalhar no palácio devido à grande inteligência oculta de Rosie, a terrível verdade sobre as intrigas
intrigas da corte. Os elogios entusiásticos pelo título de sábio se tornam a salvação de sua irmã e um motivo de orgulho infantil para Rosie. Uma pergunta súbita sobre o motivo da visita traz Rosie de volta às boas notícias, e ela solta sobre o príncipe e a professora de música. A menção da princesa e suas aulas de piano desperta o agudo interesse de sua irmã, levando-a a perguntar o nome dessa pessoa. A hesitação de Rosie com o nome da princesa dá à sua irmã motivo para ponderar sobre as muitas opções possíveis. A manobra inteligente da irmã de mandar a sonolenta Rosie para a cama desvia a conversa de tópicos indesejados, incluindo o nome da Condessa de Castela. Ecos em sua cabeça provocam em Rosie um sentimento de desconforto, como se ela tivesse encontrado algo sinistro. Uma dor súbita no peito, causada por um nome desconhecido, assusta a garota, insinuando memórias trágicas de uma vida passada. A cena muda repentinamente para um campo de treinamento banhado pelo sol, onde um intenso duelo entre dois meninos está se desenrolando. As espadas de madeira cruzadas e os olhares furiosos de Henry e Julius revelam sua rivalidade irreconciliável. O poderoso ataque de Henry, que derruba sua espada das mãos de seu oponente, demonstra sua superioridade e força oculta. O grito desesperado do derrotado Julius, chamando por Bianca, está repleto de ressentimento infantil e a amargura da derrota. A pergunta calma de Henry sobre a vitória apenas alimenta a fúria, causando uma tempestade de indignação em Julius. A observação serena de Henry sobre condições iguais deixa o tempestuoso Julius perplexo sob o olhar zombeteiro do amigo. Um gesto de boa vontade é delicadamente estendido do jovem herói ao príncipe. O observador silencioso começa a duvidar de sua primeira impressão sobre o estoico novato. Treinamento conjunto e uma bondade inesperada começam a derreter o coração reservado do jovem. Um novo calor nasce quando ele descobre que seu amigo é surpreendentemente gentil. A atmosfera calma é repentinamente quebrada pela alegre aparição de duas jovens. O rosto do príncipe se ilumina com pura alegria ao ver uma garota chamada Horo. O súbito rubor no rosto do jovem causa confusão em seu amigo. Uma chocante realização dawns em todos que o herói silencioso pode ter sentimentos por Horo. O confiante príncipe avança, convencido de que a heroína veio apenas para ele. Uma inesperada conexão familiar é revelada, mudando completamente a situação para um royal. O menino está confuso com o alarmante espanto refletido no rosto de Horo. A garota percebe uma tensão oculta que não escapa de um olhar atento. Querendo dissipar a ansiedade da heroína, o jovem decide demonstrar seu treinamento secreto no centro da atenção de todos. Um jovem se prepara para mostrar os resultados de seu trabalho árduo. Um poderoso golpe de espada corta o ar, revelando o inesperado talento e força do garoto. A sincera satisfação da irmã enche o coração do herói de orgulho e constrangimento. O amigo espera o veredicto da princesa com curiosidade, e ela parece perplexa. O elogio contido da princesa soa mais como uma concessão do que uma admiração genuína. O ciumento, príncipe rouba o foco ao interpretar erroneamente o elogio de forma pessoal. Horo desafia o príncipe, lembrando-o do acordo esquecido e da palavra quebrada. A afirmação imperiosa do príncipe sobre as bochechas da garota deixa Horo sem palavras. A ira justa envolve Andy, impedindo o jovem de encontrar palavras. Acusações conflitantes surgiram de uma conversa recente, deixando todos em uma posição constrangedora. O príncipe arrogante ganha a vantagem, deixando um frustrado Andy sem argumentos. A garota tenta desesperadamente acalmar a discussão, encontrando-se entre dois fogos. Em um ataque de ciúmes, o jovem exige uma resposta de sua irmã, forçando-a a fazer uma escolha. Todos os olhos estão voltados para a heroína, cujo resultado da absurda discussão agora depende. Uma pessoa de sangue real intervém na disputa, lembrando-os da aposta que ganharam e de seu direito. Uma súbita realização sobre a razão da briga faz Andy lamentar seu temperamento explosivo. A inesperada generosidade do príncipe desarma Andy, deixando o menino completamente perplexo. Sob a pressão da escolha, Horo entra em pânico, sem saber quem escolher. Andy está confiante na vitória, confiando nos laços inquebráveis de relacionamento sanguíneo. O príncipe aguarda a decisão com complacência, convencido do poder de seu charme. A princesa incentiva entusiasticamente a garota a fazer uma escolha, transformando o drama em entretenimento. A aparição inesperada do Estatuto Duque interrompe a briga das crianças com sua autoridade. O Duque envia as crianças para dentro de casa calmamente, sem prestar atenção na discussão deles. A heroína reúne coragem e se aproxima do homem com um olhar determinado.
Em um movimento desesperado, Horo oferece ao Duque a chance de se tornar o mestre das bochechas, chocando a todos. O mundo desmorona para o príncipe e Andy quando a escolha recai sobre uma pessoa completamente diferente. O Duque aceita carinhosamente a proposta inesperada, levantando a feliz garota em seus braços. Uma derrota esmagadora deixa o príncipe e Andy nas sombras, enquanto o Duque carrega uma Horo alegre. A crueldade direta da princesa Bibi finalmente termina com o príncipe, deixando-o jovem sem esperança. Um momento inesperado de camaradagem surge entre os jovens, cimentando sua perda compartilhada. A emocionante despedida entre dois amigos está cheia de tristeza e promessas sinceras de apoio. A espontaneidade infantil da princesa Bianca colide com a incompreensível tristeza dos adultos ao se despedirem. O alegre chamado da princesa Bianca surpreende sua amiga tímida. Uma súbita percepção de encontros futuros acende uma centelha de esperança nos corações das garotas. A menina envergonhada expressa timidamente a esperança de um novo encontro, temendo a rejeição. A pura alegria domina a heroína pelo tempo agradável passado com sua nova amiga. A simpatia mútua cimenta uma nova amizade, prometendo muitos momentos felizes pela frente. A promessa de amizade toca a garota nas profundezas de sua alma, provocando lágrimas de alegria. O príncipe provoca brincando o inchado Henry, nunca perdendo uma oportunidade de lembrá-lo de sua perda. A observação arrogante de uma pessoa de sangue real provoca um lampejo de raiva no jovem. A ternura da despedida do príncipe a Horo está cheia da promessa de um encontro rápido. A garota aperta em sua mão um presente modesto, já sonhando com o próximo, mais valioso. A carruagem que parte deixa para trás um rastro de tristeza e antecipação por um novo encontro. Um amigo mais velho tenta dissipar a melancolia da garota, incutindo confiança em um encontro futuro. Um abraço caloroso permite que as lágrimas que foram contidas finalmente fluam, aliviando a dor da separação. A confissão inesperada de Horo sobre simpatia pelo príncipe surpreende seu companheiro. Um irmão carinhoso tenta distrair sua irmã, e a mulher fica maravilhada com a abertura da garota. A repentina abertura de Horo, que sempre escondeu seus sentimentos, deixa Madame e o Duque atordoados. A mulher abraça carinhosamente a garota, prometendo apoio em momentos de saudade de sua amiga. O Duque e o jovem apoiam felizes a ideia de visitar a princesa juntos. O calor da nova família enche o coração da garota, fazendo nascer o desejo de ficar com eles para sempre. A menininha atrai a atenção de todos, preparando-se para dizer algo importante e íntimo. Uma graciosa reverência expressa a profunda gratidão que a garota sente por seus entes queridos. O sorriso radiante da heroína ilumina tudo ao redor, dando uma sensação de felicidade sem limites. Uma sugestão brincalhona sobre o superpoder de Horo de ser fofa provoca uma reação envergonhada de Madame. A antecipação alegre do chá enche o ar, e o menino já sonha com macarrão. Uma mensagem urgente para o Duque interrompe a cena idílica, trazendo uma nota de ansiedade e a paz familiar. O sussurro secreto do criado faz o Duque sorrir levemente, mas com preocupação. Uma estranha misteriosa em um manto anuncia-se como a mãe biológica de Rosia, perturbando a paz. O pedido persistente da mulher encapuzada por uma audiência só acrescenta a atenção opressiva. O cálculo frio do Duque revela uma coincidência suspeita, porque a mulher apareceu apenas agora. Um mau pressentimento invade o homem, confirmando seus piores medos sobre a visita. A menção do cabelo dourado da convidada, como o de Horo, acrescenta uma autenticidade inquietante à história. A compaixão faz Madame pensar sobre o difícil destino da estranha, buscando uma desculpa para ela na cabeça da mulher. Rose aceita feliz sua mãe porque a garota tem um coração bondoso. O medo de perder o bebê faz a mão de Madame se apertar, antecipando a dor inevitável da separação. O olhar confiante do Duque promete proteger a família, tranquilizando sua esposa preocupada. O Duque decide primeiro encontrar a mulher misteriosa pessoalmente para entender seus motivos. O servo alarmado relata que o convidado não desejado já está esperando na sala de estar. Uma determinação fria se reflete no rosto de um homem caminhando em direção a uma ameaça desconhecida. O cancelamento da tão esperada festa do chá enfurece o jovem, resultando em um alto protesto de tédio. Os meninos desapontados iniciam uma briga pelo cancelamento, e Horo observa seus irmãos confusa. As palavras da menina sobre um convidado importante fazem Andy pensar na verdadeira razão da agitação. Uma seriedade súbita
súbita substitui o ressentimento infantil quando o irmão decide fazer uma pergunta que o incomoda há muito tempo. A simples pergunta de por que Horo chama a mãe de Madame surpreende a menina pela sua direta. O menino aponta a estranha distância na comunicação, fazendo com que a garota puxe nervosamente o vestido. A aparição inesperada de Madame interrompe a conversa tensa no pior momento possível. O sorriso caloroso de Madame esconde sua empolgação sobre a próxima conversa séria. A mulher tenta amenizar o impacto, prometendo que a conversa difícil será curta. Madame manda o garoto descontente embora para ficar a sós com Horo por um assunto importante. A tensão aumenta enquanto Horo aguarda ansiosamente o que Madame dirá a ela. Uma pergunta cautelosa sobre sua mãe biológica revela um vazio nas memórias da pequena Horo. A notícia da chegada de sua mãe atinge a menina, deixando-a em completo choque. A mulher tenta amenizar o choque ao adicionar uma nota de dúvida sobre a identidade da convidada. Tentar despertar memórias antigas de seu passado apenas aumenta a confusão da criança. Apenas um fragmento doloroso de memória de ter sido abandonada no abrigo penetra o véu do esquecimento. A heroína enfrenta uma escolha difícil quando Madame pergunta sobre seu desejo de conhecer uma estranha. O duque cumprimenta sua convidada com uma autoridade gelada, pronto para descobrir a verdade. Uma mulher chamada Louise Bennet se apresenta modestamente, mas sua postura trai uma agenda oculta. A pergunta direta do duque sobre Rosie pega Louise de surpresa, revelando uma fissura em sua compostura. Louise tece uma história sentimental sobre o verdadeiro nome da criança, apelando às emoções do homem. A pergunta afiada do duque sobre deixar a criança no orfanato coloca a história de Louise à prova. Apertando o punho, Louise evoca a imagem de uma mãe desesperada, forçada a dar um passo doloroso. Louise habilmente desloca a culpa, apresentando-se como a vítima de uma crueldade inesperada durante a busca pela criança. Com as mãos postas em alívio falso, a mulher finge gratidão pela intervenção do duque. Agradecimento alegre pela tutela parece quase ideal, escondendo suas verdadeiras intenções. Apesar do show, os fatos se somam, criando uma alta probabilidade de que essa mulher seja a mãe. As suspeitas do duque se intensificam porque a mulher apareceu apenas depois de obter a guarda do bebê. O homem é firme em sua decisão de não entregar Rosie, mesmo que sua maternidade seja confirmada. A única dúvida que atormenta o herói é: e se a própria menina escolher sua mãe biológica? A fria permissão para deixar sua esposa e Horo entrar marca o início de um encontro inevitável e difícil. Uma tímida Horo entra na sala, buscando proteção atrás das costas de Madame contra o olhar penetrante do duque. O duque acena gentilmente para a menina, forçando-a a dar um passo em direção ao desconhecido assustador. Louise corre até a criança, mas a pequena, assustada, instintivamente se esconde atrás da duquesa. O abraço forçado da estranha paralisa Rosie, deixando-a completamente perplexa. Na consciência atordoada da menina, apenas uma pergunta confusa dirigida a essa mulher emerge. A reação raivosa da duquesa interrompe a apresentação, protegendo a criança que está com medo mortal. As lágrimas de Louise não tocam Rosie, deixando apenas uma fria perplexidade nos olhos da criança. O duque se aproxima de Rosie gentilmente, pretendendo esclarecer a situação, com uma pergunta-chave. A menção do nome de Chloe faz Rosie congelar, evocando ecos vagos do passado. Louise encena uma cena de arrependimento de partir o coração, mas ela é recebida apenas com indiferença silenciosa. A duquesa tenta acalmar a menina confusa enquanto Louise continua sua performance. A decepção cresce na alma de Roger, pois o encontro com a mãe dela não foi nem um pouco alegre. Um medo súbito toma conta da menina, trazendo de volta terríveis lembranças do orfanato. A diretora perdida em seus pensamentos, a menina busca consolo no silêncio, olhando pela janela. O duque interrompe a cena difícil, dando ordens para retirar os convidados, indesejados. Ao sair, Louise lança um último olhar para Rosie, cheio de falso arrependimento e triunfo oculto. O duque oferece cuidadosamente a Rosie um descanso, tentando proteger a menina de experiências difíceis. O homem conforta terno a menina enquanto ela observa a estranha partir. Um pensamento terrível atravessa a mente de Rosie. Sua verdadeira mãe realmente a levará embora desta casa? Um Andy agitado irrompe no quarto, exigindo uma resposta da irmã sobre os rumores aterrorizantes. O menino se agarra desesperadamente a Rosie, e a criada tenta em vão acalmar o jovem mestre. Andy ansiosamente narra a conversa que ouviu entre as empregadas sobre a súbita aparição da mãe de Horo. A pergunta direta do irmão sobre a possibilidade de deixar a confunde a menina. A aparição do Sr. Casbin com um lembrete sobre o treinamento só adiciona mais confusão geral. O menino reage indignado, pois agora o destino de sua irmã é mais importante do que qualquer treinamento. O maior medo de Rosie é que, se ela sair, nunca mais verá seu irmão Andy novamente. O pensamento de se separar do carinhoso duque e da madame
arame atravessa o coração de Rosie com dor afiada. A realização de uma possível separação de Anne, a gentil, e da professora Florine preenche a alma da menina com melancolia. Um amargo arrependimento aperta Rosie, pois ela nunca teve tempo de se gabar para seu irmão Julius sobre seus sucessos. O sábio conselho de Anne para seguir seu coração dá à confusa menina um ponto de apoio. As palavras de Anne sobre a felicidade de Rosie soam como uma bênção, mas a tristeza resplandece nos olhos da criada. O apoio de um ente querido ajuda Rosie a entender que somente ela pode decidir seu futuro destino. A menina percebe que o medo da perda ofuscou o próprio pensamento de viver com sua mãe biológica. Um calafrio repentino percorre o corpo de Rosie ao se lembrar da estranha, provocando medo e rejeição. A aparição inesperada de Leon arranca a menina do abismo de pensamentos ansiosos. Confusa, Rosie busca respostas nos rostos dos adultos, sem entender a razão da aparição do jovem convidado. As palavras da criada sobre a ordem do Duque para proteger Rosie apenas causam perplexidade na menina. Leon segura firmemente a mão de Rosie, prometendo ser uma proteção confiável para a menina. O voto do jovem de seguir sua senhora aonde quer que ela vá toca a menina confusa profundamente em sua alma. O elogio hipócrita da criada à hospitalidade do Duque causa uma irritação escondida em Louise. A mulher consola-se com o pensamento de ficar temporariamente com a criança, elaborando um plano astuto. A ingênua criada acredita facilmente na amnésia de Rosie, não percebendo o truque de Louise. A confiança da servente de que a menina não se lembra de sua mãe apenas fortalece a posição da impostora. Louise experimenta a imagem de uma mãe amorosa, disposta a levar seu filho a qualquer custo. A memória leva a mulher ao abrigo, onde a busca fria e calculista pela menina começou. Entre as crianças despreocupadas brincando, a golpista observa sua futura vítima sob a aparência de curiosidade inocente. Louise consegue permissão para conversar com as crianças, iniciando seu insidioso interrogatório. Doces e um sorriso empolgante tornam-se as principais armas da mulher na tentativa de ganhar a confiança das crianças. A diretora direciona a conversa para o caminho certo, extraindo informações dos alunos sobre a criança da família do Duque. As histórias entusiasmadas das crianças dão à diretora a falsa impressão da natureza alegre e sociável de Rony.